Salve, salve pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Giro do Saber, diretamente de onde, senhores? Do canal de Piracicaba. Mais uma vez comigo temos... Michael Guilherme de Campos. Vocês perceberam que eu falei comigos? Mas beleza. Temos o Michael Guilherme de Campos e ao meu lado... André Dias da Costa, mais conhecido como André Poft. Esse mesmo. Quanto mais viagem, mais sotaque eu tenho. Eu entendo você. É muito idioma, muito... tem que transformar. O cérebro ele fala, meu... E aí você tem que falar as coisas rápidas, fala um delay, esse delay às vezes não dá certo. É muita informação que ele se sente mais que uma pessoa presente aqui. É, cara. Exato. Então, o tema de hoje, qual que é mesmo? O tema de hoje? Astrologia. Olha esses caras gerando polêmica. Pra você que é de Capricórnio... Gerando polêmica. Não, mas de Capricórnio eu não Sou sei. eu. Mas você que é de Virgem, dependendo da sua idade, se mantenha. A gente não manja nada de astrologia. Nada. O tema de hoje é comportar... Presta atenção pra não inventar um nome nada a ver depois pro vídeo. O tema de hoje é comportamento governado por regras. Tá, deixa eu anotar aqui, porque depois eu tenho que mandar pra produção. Isso. Não precisa ser exatamente comportamento governado por regras. Na verdade é... Depois o que a gente faz? Presta atenção. Ó, vou dar uma dica. A gente coloca no chat GPT lá, ó. Baseado no nome abaixo, me dê 10 opções diferentes. Aí ele vai dar umas opções e a gente vê qual que é mais impactante. Comportamento baseado por regras? Baseado em regras. Governado. Nossa, presidido. Pode ser também, mas baseado é bom. Prefeitado. Baseado no recorte fica ruim, né? Mas no contexto fica bom. Comportamento. Então pode começar. Então me fale mais sobre isso, por gentileza. Eu não estudei o tema. Olha só, no primeiro episódio, gente, você que acompanha a gente, deve ter percebido que no primeiro episódio era aqui, né, ó. Não, se passasse uma linha, a gente não ia passar essa linha de movimento e tudo mais. Esse já é o quê? Sei lá qual episódio que é esse? Quinto? Quarto. Então, cara, as coisas são mais fluidas, né? A gente fez um piloto. Um bônus, né? Teve um bônus. Comportamento governado por regras. Que regras são essas? Boa. Então, acho que é legal falar disso aí que você estava falando. É verdade, no começo, e o assunto foi esse ainda. Como você está se sentindo, tá à vontade, tá preparado, lembra disso? Sim. E pode ser que a gente exceda, né? Que o excesso de intimidade, o excesso de conforto produza comportamentos mais espontâneos e vai saber como a galera vai interpretar essa espontaneidade. Mas cara. Antes de começar os episódios, a gente tinha conversado sobre colocar uma pitada de humor. Sim. E eu acho que a gente vai bem nessa vertente. Às vezes até extrapola. Mas como no começo, quando a gente estava menos confiável, não, menos confiável não, menos confiante, a gente vai segurando, né? Falou que a gente não é confiável, né? Essa parte você corta aí. Quando estava menos confiante, a gente vai num caminho muito mais linear do que improvisar e tudo mais. Aí depois que você pega mais confiança, já tá familiarizado com o cara, aí, cara, exato. As coisas acontecem. Foi o que eu falei pra você. Depois que começa, o que governa, aproveitando o tema, o que governa é o descontrole. Então, a gente não conhecia direito dos meninos, né? Do staff. Agora que a gente conhece. Vai, continua. Como assim? Nada. Não, mas puta nome legal, cara. Porque quem vê depois, você vai no final de semana no encontro familiar, fala, assistir o podcast, tal, legal, tem um staff, quantas pessoas tem lá atrás? Fala, nossa, 30, não sei. Fora o pessoal que fica assistindo aqui. Não sei, não para pra contar essas coisas, tem que fazer, entendeu? Não, quando é gravado com plateia, nossa senhora. Boa. Então, a gente vai falar sobre o comportamento governado por regras. Eu acho que a ideia... Primeiro, eu quero reforçar uma coisa. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre vieses comportamentais, né? Um deles é a astrologia, mas eu não vou dar ênfase nisso. Quero dizer que algumas percepções sobre a realidade, algumas fontes de conhecimento, elas são controversas. Né? Elas não conversam em todos os aspectos, porque elas partem muitas vezes de pressupostos diferentes. Onde é que eu quero chegar com isso? E quando eu digo comportamento governado por regras, tanto sobre uma visão comportamentalista, sobre o estudo do comportamento, a ciência do comportamento, e baseado na neurociência. Então, por exemplo, conforme o Fabrício mencionou no começo, nós nos comportamos segundo algumas regras, e algumas regras são claras, do tipo,
não fiquem em pé em cima da mesa. E outras são interpretadas como que tom eu devo falar, como será que tem que ser a minha dicção para que o suposto ouvinte, eu nem sei quantos são, ouçam, possa me entender, possa compartilhar o meu conteúdo e de que forma eu converso com essa pessoa. Ela tá me entendendo tanto no sentido de dicção quanto no sentido de produção de conteúdo. Percebe que a minha comunicação aqui ela é totalmente, absurdamente governada por regras. Eu estou usando um idioma do qual eu suponho que as pessoas que estão me ouvindo estão me entendendo e eu estou cheio de autorregras de comunicação. Ser o mais claro possível, ser interessante. E o que é ser o mais claro possível? É de acordo com as experiências que eu tive no passado sobre o que é ser claro na comunicação. E percebe como é difícil deixar definido o que é ser claro na comunicação? Porque você pode pegar um sujeito aí com sei lá, 800 mil seguidores e falar, ser claro na comunicação é movimentar bem os ombros, ou gesticular bem as mãos. E aí, de novo, criamos mais um viés. Sim. Mais um viés. E algumas das regras que a gente... Bater na mesa É menos 2 pontos. Bater na mesa é o espaço que a gente dá de respiração pro outro poder falar. É tipo o câmbio. Sabe o câmbio? O câmbio nosso é o tapa na mesa. Então o que acontece? Algumas dessas regras, voltando à nossa experiência nesse podcast, nos primeiros e o que a gente tem agora, são regras que foram criadas por nós, sem nunca ter passado por essa experiência específica. Entretanto, essas regras elas foram criadas nas experiências anteriores, e aí algumas experiências, como a gente falou até no último episódio, algumas experiências que eu não vivenciei, mas por observar outras pessoas falando e ter algumas pessoas como modelo, como exemplo, a gente acaba pegando esses detalhes. Fala, poxa, eu tenho que falar desse jeito. Eu tenho que me comportar assim. Eu tenho que me comportar assado. E tentar aos poucos, pelo menos essa é a intenção, e tentar aos poucos dar a nossa cara, o nosso jeitão pro produto, pro conteúdo que a gente vem trazendo aqui. Né? Então é isso. Beleza, galera? Boa galera, hoje é mais curtinho mesmo. Hoje foi só um corte. Eu não sei se é verdade, tá? Vamos por essa linha. Por exemplo, e perceba aqui, ó, esse meio de comunicação. Como eu, por exemplo, depois que foi elaborado esse tal do algoritmo, ele me manda um conteúdo, eu percebo que em algumas partes do dia eu não estou procurando conteúdo. É o conteúdo que me acha. Aí eu passo e fico, caraca, faz 1 hora que eu tô passando o dedo e às vezes uma dessas coisas desperta, aí eu vou atrás de procurar uma coisa, por exemplo, comportamento humano. A rede social me mandou aqui, ó, um personagem aqui, um comportamento humano, eu vou atrás dele. Olha como é tênue essa relação de sou eu que estou procurando, ou foi a informação que entrou na minha frente, que chamou a minha atenção, eu estou procurando ou eu estou sendo puxado? Sabe essa relação disso? E eu ia falar outra coisa que eu esqueci agora. Não, eu acho que é interessante quando você traz o algoritmo, a rede social, como um elemento dessas regras que nos governam. É uma coisa muito interessante que eu penso é que a maioria de nós, né, nós que estamos falando, você que está ouvindo, tem pouco conteúdo sobre como o nosso cérebro funciona. Isso tem a ver com o tempo que a ciência, de modo geral, tem produzido conteúdo para isso. Tanto que, se a gente for analisar toda a produção científica relacionada à neurociência nos últimos anos, é muito conteúdo, é muita coisa. O que talvez, se a gente fosse considerar até os últimos 40 anos... Nos últimos 40 anos, se a gente for tirar o recorte só dos últimos 10, a quantidade de conteúdo é muita coisa. E nós três aqui, nós somos influenciados perante as coisas que nós aprendemos na escola, por exemplo. O conteúdo programático da escola foi de conteúdos muito antes desses 40. Então, naturalmente, como não tinha produção de conteúdo nessa área, a gente não aprendeu sobre. Foi um aprendizado muito superficial. Isso aqui é o cérebro, isso aqui é não sei o que lá. E segue a vida, né? Por outro lado, essa galera que coordena, que comanda esses algoritmos, eles manjam muito do cérebro. A gente não tem noção de como esses caras entendem como o nosso cérebro funciona. Principalmente como o nosso sistema de recompensa funciona, como a nossa atenção funciona, porque é uma briga incessante para as redes sociais tomarem e pegarem a nossa atenção para ela. Então veja como é que eu dei o exemplo. Eu fiquei lá 1 hora. Então, beleza, mesmo que durante 1 hora ele não tenha encontrado
um conteúdo específico que chamou a atenção, ele ficou esse período todo dentro da rede social. Né? Scrollando lá, passando o feed para cima, para tentar encontrar algum conteúdo importante. Então, hoje, e aí é uma coisa que, eu não sei se você quer falar já do primeiro artigo que você mandou para mim essa semana. Que era uma coisinha antes, mas vai lá. Tá, então, hoje, nós temos regras que estão explícitas. Então, nós temos regras de convivência que são explícitas. Vou dar um exemplo, a regra de trânsito. Você tem na placa, ó, não pode virar para a direita. Não pode virar para a esquerda. Não pode parar aqui. Isso está explícito, está lá na sua cara, tem uma placa para isso. Nós temos algumas outras regras que, por mais que quando você vai acionar o aplicativo, a rede social, você tem na política deles, quem lê isso daí? A pessoa entra e vai entrando. Então, ali tem algumas coisas de como o algoritmo funciona, do que ele vai fazer com suas informações. Exato. Então, mas, de todo modo, essas regras, por mais que estejam documentadas em algum lugar, essas regras estão mais implícitas, estão mais escondidas. E elas modelam e modulam o nosso comportamento de um modo muito mais agressivo, muito mais direto do que a gente imagina. Né? Tipo, o tanto de tempo que eu passo na rede social, o tanto de tempo que eu passo com o celular na mão, ele é influenciado pela forma como essas empresas de tecnologia tendem a manter a minha atenção. Eu vou além. Então vai além. Você falou sobre o comportamento humano. O comportamento humano não é difícil, tá? Pensando nisso hoje. O comportamento humano não é difícil. O comportamento humano basicamente é estímulo, resposta e consequência. Então, ponto final. O que é difícil é descrever cada comportamento humano. Né? O que é que te enviesa, o que é que te motiva. Então, isso é mais complexo. Olhar para o sujeito de forma individual e descrever todo o comportamento dele, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele vai morrer, isso é complexo, porque é uma quantidade de informações enormes. Mas, basicamente, é estímulo, resposta e consequência. E aí, sobre o controle, eu quero falar polêmica aqui depois da corte, isso bomba no meu Instagram. Então, a ideia é assim, ó. O comportamento e o sentimento, eles estão emaranhados, eles não são divisíveis. Todo comportamento racional, ele tem um embasamento emocional. E todo comportamento emocional tem um embasamento racional. Ou seja, para eu dizer, eu estou chateado, isso é uma forma de linguagem em que eu tive que aprender para conseguir significar ela, para dar significado no contexto, nas palavras, e manifestar de forma verbal um sentimento. Então, por exemplo, se eu tomo uma agulhada, então a dor é imediata. Agora, descrever como foi a dor, como eu me sinto, quem fez isso comigo, o que eu sinto pela pessoa que fez isso comigo, isso é social. Então, nessa relação, tanto o comportamento quanto o sentimento, que são relacionados, entrelaçados, eles são produto do ambiente. Então, o seu comportamento e o seu sentimento, ele é produto do ambiente. Então, a tua interação com o ambiente gera comportamento e gera sentimento. Esse é um ponto. Segundo ponto, 100%. 100% do comportamento, ele é governado por regras, autorregras, ou pelas modelagens nesse encontro de estímulo, resposta e consequência. Leva em consideração isso. Você nasce, e aí você vai lá, regra, pode, não pode. Aí você vai começando uma sensação de autonomia, de interferir mais do que só receber. Só que a sua interferência, ela é baseada em regra. Então, quando eu vou me comportar, é baseado em regra. Então, eu não faço do nada. Não existe comportamento do nada. É sempre baseado em alguma regra. E eu fiz isso, eu fiz uma pergunta do dia para uma pessoa que me parou e falou, não, acho que não. Acho que eu tenho uma liberdade plena de fazer as minhas escolhas. Eu falei, legal, ela estava do meu lado, em pé. Eu falei, vamos fazer um teste. Eu falei, vai para Espanha agora. Saca? Mas eu tenho algumas. Aí é o lance do conceito. A gente fala de liberdade. Então, se a liberdade é negociável, não, liberdade... Ou a liberdade não é tudo, ou não é nada, ela é negociável, vira uma baita de uma customização. E até se você for analisar quais são as ideologias que te regem, você vai encontrar um conceito de liberdade diferente um do outro. Exatamente. E aí, essas regras, eu acho que é interessante pensar que essas regras, elas partem de um nível... De um microambiente celular. Então, vamos lá, para uma célula se conectar a outra, para uma sinapse acontecer, existe uma série de regras biológicas, fisiológicas que precisam de acontecer. Tanto que o bebê, ele já recebe um estímulo, e por meio desse estímulo, ele já começa a ter algumas respostas fisiológicas desde a barriga da mãe.
Então, tipo, como essas pequenas intervenções, essas pequenas ações que acontecem com a gente no dia a dia, vão influenciar nas nossas decisões futuramente. Sim. E aí, eu tô partindo desde o micro, num aspecto celular, até num aspecto onde estamos nós três aqui, um influenciando o outro. Algumas regras estão claras, algumas regras não estão claras, algumas regras elas foram incorporadas pela cultura que a gente vive. Algumas regras estão presentes em mim, mas não estão presentes no Michael e estão presentes no André, porque cada um de nós tem uma experiência diferente. E a hora que a gente se encontra, como a gente se vê com uma certa frequência, existem alguns acordos, onde eu sei até onde eu posso ir, e até o que eu posso falar, o que eu não posso falar, qual que é o conteúdo que é interessante para falar com eles, qual não é. Então, assim, esse ambiente aqui acaba modulando também o meu comportamento por conta disso. Sim. Se você quer saber mais sobre ambiente, assista o vídeo anterior, que foi falado sobre ambiente, tá? Isso, baita deixa, cara. É muito bom, né? A gente vai pegando o jeito da Vai coisa, pegando o né? jeito do negócio, né? Vai ter um card. Não, e sabe o que é complicado? Isso também é um comportamento governado por regras. Que tem essas deixas, né, cara? Me parece que o que você falou sobre os últimos 10 anos da neurociência, eu suponho que possa remeter para todas as vertentes. Então, antes, tinha uma forma de se comunicar, né? Tinha o cara da oratória, né? Que fala, não, o corpo e não sei o que lá. Hoje você vê gente bombando falando assim, ó. Me parece que a quantidade de gente vendendo regra tá tão grande, e aí me parece que é uma busca do tipo, o que é que não tá esgarçado ainda? Ah, ninguém tá falando muito disso. Então vai. Então você encontra perfis aos montes sobre diversas coisas. E aí esse lance que você acabou de falar, que é uma parada que eu falo, que é o perigo. Você falou pirada. Não, mas foi a palavra pirada. Desculpa. É que no outro episódio eu tava me controlando mais, porque a gente começou mais ameno, mais tranquilo. Eu dizia que começou mais agitado, e aí eu começo a falar o muito cara da rápido. porteira tava só que, brufa, foda-se. Ai. Então o que acontece? Quando eu falo do perigo do algoritmo, é que o algoritmo, ele entende de você, ele entende do seu comportamento, dos seus gostos, muito mais do que você imagina. Porque o algoritmo, ele não tem nenhum viés. Ele não tem sentimento. Então, ele fala assim, você gosta disso. Por quê? Porque você ficou 1,2 segundos a mais nesse conteúdo do que no outro. Isso. Porque você fica 0,33 milésimos de segundo a mais no conteúdo que tem um fundo azul do que no conteúdo que tem o fundo amarelo. Exato. E Então, aí, esses pequenos detalhes... Uma coisa, puxa, esse assunto aqui tem 35% de ser a mesma coisa que ele tá gostando daquele outro vídeo Exato. que ele vê. E ali vai. E sabe o que o algoritmo não faz? Esse cara ficou 1 hora na frente da tela e não brincou com o filho dele. O algoritmo não faz essa avaliação. Não. Porque ele é lógico. Percebe que se for num encontro, tanto Quer dizer, ele é lógico porque ele tem um objetivo muito claro, que é prender você nele. Exato, é a Então, lógica assim, dele. Pensando ele nesse parte no objetivo, pressuposto. eu falo, cara, o que eu tiver que fazer para manter essa pessoa presa aqui no celular, o maior tempo que ela tiver que ficar dentro da rede social, ela vai ficar. Mas é isso. E por isso que a professora Geralda não é um algoritmo. Porque ela também é lógica. Ela tem que ensinar o aluno dela. Só que ela está relacionada com esse aluno por um viés lógico e emocional. E às vezes o emocional dela se sobressai a lógica, ela grita com a criança. E a criança sente isso e não começa a mais escutar a matéria, não porque a matéria ficou mais difícil, porque ela tá com foco em outra coisa. Ela tá, tô chateado. Essa é a diferença do algoritmo. O algoritmo, ele não tem essa relação pessoal. E ainda a inteligência artificial, eu achei o máximo, cara. Eu vou contar essa experiência. Eu digitei uma coisa, ela me deu uma resposta nada a ver. Daí eu sou muito pouco inteligente nessa questão tecnológica. Eu acho que eu fui ainda gentil comigo. Aí, ao invés de eu fazer a mesma pergunta e continuar, que eu não sabia que dava, eu fiz outra pergunta. E ele falou assim, peço desculpas pela resposta anterior. Eu falei, ô louco. Nem meu pai fala assim comigo, entendeu? Não, e olha a hora que ele falou isso pra mim, eu falei, não sei se você bebe alguma coisa, você quer sair à noite, entendeu? E olha como o algoritmo, ele tá... O que a gente acabou de falar, por exemplo, das redes sociais, de modo geral, que não tem essa questão emocional, algumas inteligências artificiais, eles estão tentando incorporar alguns comportamentos com vieses emocionais, para quê? Para fazer com que você fique mais tempo nele. Então, teve uma pesquisa, eu não vou conseguir pegar o artigo agora, mas que foram feitas vários diagnósticos de médicos e de inteligência artificial.
Eu vi isso. E esse conteúdo, esses diagnósticos, eles passaram por uma banca examinadora. Essa banca não sabia quem tinha dado o diagnóstico, se era a inteligência artificial ou se era uma pessoa, se era um médico. Acontece que essa banca analisou como mais empática, como mais assertiva a maioria, tipo, tiveram lá, 70% das respostas que foram consideradas mais empáticas e mais assertivas foram feitas por inteligência artificial. Então percebe como tá ficando um negócio tão... Esse limiar de o que é, o que não é, o que é emoção, o que não é, tá ficando cada vez mais estreito. E outra, olha, e a gente falou isso em outros episódios, veja como as coisas estão entrelaçadas. Então o seu comportamento ele é governado por regras e modelado pelas circunstâncias. E aí nós temos um aumento populacional, um aumento informacional e as pessoas querendo destaque. Porque a cultura em voga hoje é essa, não é? Eu preciso de visibilidade. Mais do que nunca, porque qualquer conteúdo é conteúdo hoje. E ele é acessível. E você coloca em várias plataformas diferentes e você tem uma interação imediata de curtidas, de visualizações. E o que é que a inteligência artificial dá? Te dá atenção. E ela não mexe na tua parte emocional diretamente no sentido de... Ela não te corta, ela não discorda de você, ela é cortês. E qualquer assunto, por mais absurdo que seja, ela interage. Sim. Entende? O que é que tinha antes disso que me parece proporcional? A TV. Você assiste a TV, assiste Netflix, agora você tem o YouTube, tem os perfis. Então o perfil interage com você. Mas mesmo assim, essa interação do perfil, às vezes fala, nossa, ela é muito magra, ou ela é muito linda, ou ele é muito forte, olha o carro que ele tem. Ainda gera uma sensação de, não tô feliz aqui. Ou fico viciado naquele estilo de vida que eu gostaria de. Percebe como é uma regra? Como é uma modelagem das circunstâncias? Por que é que eu quero ser o que aquele cara é? Vamos retroceder. Então tem uma série de valores impostas, né? Impostas não, oferecidas. E de alguma forma impostas. Quando eu digo pra você, você tá errado? Dependendo da forma que você recebe isso, fala, bem, entendi. Se eu tô errado, então agora eu sei como é o jeito certo. Acabei de modelar o meu comportamento, acabei de aderir uma regra. Aí eu olho para aquilo. Então o cara faz academia, o cara acorda cedo, né? Produtivo. Ele tem um baita de um carro, mora numa baita de uma casa, tem uma baita de uma namorada, tem um cachorro, tem 2 filhos, sei lá. Então eu vou ticando, né? E essas percepções, conforme você disse, às vezes elas não são claras. Não é uma lista definida na minha cabeça. É uma lista lógica e emocional ao mesmo tempo. E eu fico, cara, é essa vida que eu queria. Então eu fico preenchendo. Então são várias fotos, e eu preencho a lacuna das fotos um monte de coisas da minha cabeça. Com um monte de informação, É igual quando você escolhe uma coisa assim, escolhi o A, mas queria ter escolhido o B. Fica aquela sensação que o B era muito melhor, que o B ia dar certo. Putz, se eu tivesse feito aquilo. Você fica preenchendo a escolha que você não fez com auto-regras viajadas de que a escolha que você fez foi muito pior do que a que você poderia ter feito. E assim, a gente tá falando dos algoritmos, da rede social, de como elas influenciam o nosso comportamento. E de novo, como a gente falou em outros episódios, isso é bom ou isso é ruim? Mano, aí você que vai ter que definir o que é bom e o que é ruim. Mas isso aí tá Manja, na coisa, cara. Mas é o que você sabe fazer com isso. Então, porque assim, como a gente disse no último episódio, Eu gosto de chamar de... que o Michael falou assim, cara, o maluco lá no Canadá que tá tomando sorvete não me influenciava. Talvez hoje, a hora que ele posta a foto do sorvete e aqui, sei lá, ele usa uma hashtag, alguma tag que vai trazer aquele conteúdo pra mim, eu vou olhar o cara num baita de um cenário, com sorvete bonito, e vai passar a me influenciar. Então, sabendo disso, como usar isso a meu favor? Sim. Agora, como saber que eu estou usando isso a meu favor? Então, né? Isso aí do algoritmo é legal. Pense. O algoritmo tem uma visão lógica sobre você, lógico sobre quais pressupostos. O tempo que ele fica olhando para a imagem, a quantidade de visualização, de busca semântica sobre aquele conteúdo. Tudo bem, é difícil ser tão tecnológico e tão robótico assim. Mas a análise é essa. Peraí, então eu tô me comportando. Eu tô recebendo influência de quem? Você tem que começar a fazer perguntas. Eu acho que isso pode ser uma rotina. Então eu acordo cedo. Que hora que você tá acordando? Será que a quantidade de tempo que eu durmo influencia no meu comportamento? Cara, se você fizer a vida de qualquer jeito, provavelmente as consequências vão ser de qualquer jeito. Então tá. Então eu tô dormindo legal porque eu ouvi dizer. Onde é que você ouviu dizer?
Hã? É o seu Nelson, a dona Carmen, eles são formados em quê? Em sono? Eles são especialistas em sono? Não, tá. Então, aumenta a tua gama de busca. Não busca só a dona Carmen e a dona Fátima. A internet tá aqui, pergunta pro chat GPT, entra no Google, tá? Faz a sua análise sobre sono, qual a influência? Alimentação e atividade física. Por que essas três? Porque eu fiz uma outra pesquisa dizendo que essa é a base. Então, a manutenção do teu organismo, pensa comigo, do mesmo jeito que eu te dou uma cutucada com alfinete, você sente dor, e não é sua responsabilidade. Não é opção sentir dor. A não ser que você não tenha terminações nervosas para sentir dor. Caso contrário, não é a sua opção. Da mesma forma que não é a sua opção, a hora que você tem essa base bem estabelecida, o teu organismo, a parte autônoma do teu organismo, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, tem subsídios para trabalhar. Ok. Aí as suas relações, aí entra essas questões que a gente tá falando. Peraí, então eu tô interagindo com pessoas, me sinto bem e mal. Bem e mal em que sentido? O que é que tá te afetando? É o que eu chamo de comportamento funcional e disfuncional. Então você fica aí por meio de comportamentos disfuncionais, desejando a vida dos outros, aumenta a tua ansiedade, aumenta o teu cortisol, você grita com o teu filho, grita com a tua esposa. Aí você pede desculpa pra ela, vai pro trabalho, se é cobrado no trabalho, não entende o tipo de cobrança que você tá fazendo, não tá verificando se tem outras opções de trabalho na sua vida, então você tá reproduzindo a vida e recebendo estímulo, recebendo estímulo, recebendo estímulo. Mas me parece que a falta de entendimento sobre o assunto gera um comportamento muito mais respondente, ou seja, seu organismo responde. Quer entender? É cada dia um. Cobrança. Só um segundo, pessoal. Aí, de novo, você recebe estímulo, o seu comportamento é muito mais respondente no sentido de tô mal, tô bem, autônomo, muito mais emocional do que racional, e as consequências são aleatórias. A hora que você consegue ter essa coisa do, tá, vamos olhar para isso com calma, né? Da mesma forma que o algoritmo faz com você, talvez você consiga ter consequências mais propositais, entende? Você consegue verificar mais que tipo de estímulo você está respondendo e qual a consequência da sua resposta. Então, eu acho... Meu avô chamava isso de gente inteligente. Pode falar, André. Eu tô anotando aqui. Falando em estímulo, né? Acabei de receber uma notificação aqui. Do banco. Cara, notificação. Com o celular, o tempo todo piscando aqui, ó. Notificação. Pra mim é um problema. Eu desativei um monte de coisa. Eu até hoje... hoje eu não acesso tanto o TikTok porque eu tirei a notificação. Porque geralmente ele... Vem aqui me ver. Vem aqui, tem vídeo novo. É que não sei o que lá. iFood também, tinha várias notificações engraçadinhas e tal. Deixa eu ver no iFood e tal. Cara, eu tirei. Hoje, putz, é muito difícil de assistir o TikTok. E eles continuam forçando, né? E é louco, ó. Esse automático, né? Fui no shopping semana passada, tava eu, a Tati e a Luísa. Aí eu fui pagar com o aplicativo do celular. A hora que eu fui pagar pelo aplicativo, tinha em cima lá, aplicativos sugeridos. Aí tinha um aplicativo de 2 lojas do shopping e mais duas lanchonetes, 2 restaurantes do shopping. Ou seja, por meio da geolocalização, você tá aqui, então deixa eu te sugerir um aplicativo para você acessar. Percebe como os caras manjam do que a gente tá fazendo, muito mais do que a gente manja? Então, por exemplo, enquanto eu tô preocupado em que vaga eu vou achar, que isso para mim vai ocupar uma memória, vai ocupar um tempo ali, uma energia no meu cérebro, o algoritmo tá assim, mano, vai nessa loja, come nesse restaurante. Então ele tá me jogando a notificação, como o André acabou de falar, ele tá me jogando a notificação para me direcionar por um determinado comportamento. E aí, uma coisa que eu acho que faz sentido, pelo menos para mim, é que, de novo, voltando com relação à quantidade de conteúdo que foi produzido, que faz com que a gente entenda melhor o nosso cérebro. Isso aí tem a parte que é boa, vou classificar como boa e como ruim. Mas, você conseguir conversar. Pra poder. Preciso colocar isso numa caixa, senão eu não vou entrar num consenso comigo mesmo. Então vamos lá, ó. A gente falou no último episódio a respeito de alguns transtornos mentais do desenvolvimento. Então a gente falou de TDAH, falou de dislexia e tudo mais. Esse tipo de descoberta é recente. Cara, o primeiro paciente diagnosticado com autismo morreu, acho que semana retrasada, com 89 anos. Então percebe como é recente na história da ciência esse tipo de entendimento. Faz 89 anos que o cara foi diagnosticado. Antes disso, era bruxaria, era um monte de preconceito a respeito desses comportamentos. Então, isso eu vou conceituar como a parte boa dessa quantidade de conteúdo que vem surgindo sobre neurociências e como o nosso cérebro funciona. Qual que é a parte ruim que eu vou trazer sobre isso? É que, ao saber mais como o nosso cérebro funciona, possibilitou que as grandes empresas, as grandes big techs, que comandam esse tipo de conteúdo, tenha maior influência sobre o nosso comportamento.
Então, quando o Michael fala que a gente começa a fazer as coisas, eu vou trabalhar, eu vou pra casa, eu vou pra academia, eu vou não sei o que lá, eu vou vivendo e tenho vários estímulos pela rede social, pelo computador, sei lá, por qual meio eu acesso à tecnologia, percebe que o meu pai, ele não tinha essa quantidade de estímulo quando ele tinha a minha idade, por exemplo. Ele começou a ter isso depois. A minha mãe também não tinha essa quantidade de estímulo. Ela começou a ter isso depois. Entretanto, a nossa sociedade, a nossa geração, os nossos filhos, eles já nasceram nessa época, onde a quantidade de informação que eles recebem é imensa. E talvez, por um conceito chamado incompatibilidade evolutiva, o nosso cérebro não dê conta de sintetizar, de formar, de raciocinar sobre todas essas informações. Porque a todo momento a gente recebe uma informação nova. A todo momento isso vai gerando uma certa ansiedade. A hora que chega uma notificação no meu celular aqui, eu não posso parar para responder a mensagem que eu estou falando. Só que a hora que chegou a notificação, se é de uma pessoa que eu preciso responder, vamos imaginar que a minha esposa mandou uma mensagem para mim aqui agora e eu continuo falando. Eu continuo falando, mas uma parte do meu cérebro relacionada àquela pessoa tá lá. Mano, vê aquela mensagem logo. Pode ser algo importante com a sua filha. Vai ver aquela mensagem. Então eu continuo falando, mas a cabeça tá aqui. E deixa eu falar um parênteses sobre isso. O cérebro não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Não. Ele fica a nossa atenção, não faz nenhuma das duas coisas bem. A nossa atenção ela é inegociável. Então vamos lá. Ele se a partir de agora, talvez você que está ouvindo a gente agora não tá sentindo o dedinho do seu pé direito. Só que a hora que eu falei dedinho do pé direito, possivelmente o seu cérebro falou, opa, dedinho do pé direito e jogou a informação lá. Imagina que a gente aqui, ó, a hora que eu coloquei essa camiseta, a hora que eu acabei de vestir ela, o meu corpo percebeu, opa, tem um tecido tocando em várias partes do meu corpo. Só que essa informação não é importante pra mim. Então, meu tálamo vai lá e fala assim, ó, mano, bloqueia essa informação aí e vamos direcionar para as informações que são importantes pra ele. Só que a hora que eu falo, poxa, pensa na sua camiseta encostando em todas as suas costas. O meu tálamo fala assim, opa, chegou uma informação importante, deixa eu lá buscar isso de novo. Aí eu começo a sentir que minha camiseta tá tocando nas minhas costas. E é interessante isso que você falou. E vai além da parte física, foi que você deu um exemplo, ó. Eu acho falar pra você agora, não pense no elefante vermelho. Viu? E aí, se for sobre a neurociência, acho lindo isso. Então, a hora que você chama atenção, o seu tálamo faz uma seleção atencional. E aí, é didático isso. Porque a sua amígdala também está na participação de atenção e memória. Aí o seu hipocampo também está relacionado com isso. Aí seu córtex pré-frontal também. Então, essa região, é difícil dizer qual região chega antes. A gente acaba chamando atenção para uma determinada região para ser didático. Mas o cérebro, ele é entrelaçado em inúmeras regiões, inúmeras circuitarias por meio de atividades eletroquímicas, em que o estímulo vem e ele processa isso automaticamente. Então eu, que sou apaixonado pelo assunto, falo, meu Deus, que lindo. Isso pra mim é artístico, cara. Então, enquanto você tá reproduzindo conteúdo, o teu cérebro tá fazendo toda essa parada. E aí que a ciência do comportamento me vem da seguinte viés de benefício. O seu comportamento é regido por regras. E se começássemos a criar nossas próprias regras e verificássemos se elas poderiam ser mais funcionais ou menos funcionais? Saca? Então esse é o ponto. Então o teu cérebro tá lá, ó. Então eu tô aqui produzindo mensagem falada, verbalizando um comportamento, e meu cérebro tá se esforçando para dar conta do recado. Então ele tá lá, palavra, letra, concordância, várias regras comportamentais de não falar mais maior, pelo amor de Deus, porque isso já foi aversivo para mim. Não fala palavrão. Percebe como ele tá recrutando memória? Então ele tá usando memória de longo prazo, memória operacional e interagindo com o ambiente de forma proporcional. Então eu tô no discurso aqui relativamente proporcional para vocês, pro contexto e pros meus ouvintes aqui, pro interlocutor. Olha a complexidade disso, pelo amor, tinha que ter um feriado, pelo menos no ano, sabe, pro cérebro, cara. Não, mas e a gente falou sobre isso hoje, o que é trivial pro nosso comportamento, porque a gente o nosso cérebro fazer tudo isso ao mesmo tempo. Meu, e acontecer, a gente viver assim, de novo, a minha filha vai fazer 5 meses domingo que vem. Quando eu começo a perceber as respostas que ela começa a dar pro ambiente, coisas que uma semana atrás ela não dava, eu falo, cara, o que foi preciso acontecer no cérebro dela para acontecer esse movimento simples de ela olhar para o objeto e direcionar a mão para pegar aquele objeto é sensacional. A quantidade de energia gasta, o quanto o ambiente influenciou para esse comportamento acontecesse. E aí, o que eu penso a respeito disso daí? Toda essa transformação,
ela gera, e aí que é a grande sacada para mim tá bom, sabendo de tudo isso. Então, o que adianta saber que o tálamo, a amígdala, o hipocampo, eles estão envolvidos na forma como eu vou reagir ao ambiente? Cara, a partir do momento que as pessoas começaram a perceber como o nosso cérebro tende a funcionar, elas começaram a influenciar o comportamento das demais pessoas. Exatamente. Então, eu acho que o Michael mandou um artigo para mim essa semana que falava sobre receber uma informação falsa e como desmentir essa informação. Então, tipo, como validar se desmentir a informação foi suficiente ou não foi suficiente, né? Esse artigo é de 2017, que o Michael mandou para mim. E eu imagino que esse artigo, e aí que é muito louco pensar, tá, por que foram pesquisar sobre isso? Porque nessa época, nós vivemos nos Estados Unidos uma das eleições mais polêmicas por conta de fake news, por conta de informação por conta de desinformação. Então, um comportamento de uma pessoa ou de mais pessoas de um grupo específico gerou uma certa inquietação na comunidade científica de falar, cara, como a gente vai combater isso? Porque o modo como as informações chegam, e a partir do momento que a informação chega, e por todos os vieses ideológicos, por toda a minha cultura, a minha experiência, eu acredito nela, mesmo ela sendo mentira, como eu faço para reverter essa situação, esse processo? De chegar para essa pessoa que tem um pensamento, que recebeu uma desinformação, uma notícia falsa, uma coisa que não existe, que corrobora, que reforça a opinião dele, como eu vou fazer? Ele fala, não, peraí, mesmo você concordando com isso é mentira. Não é verdade. Então, esse artigo, ele tentou identificar quais seriam as melhores formas para poder combater essa desinformação, né? E aí, quando eu fui ver eu fui ver o ano de publicação do artigo, justamente para falar, peraí, por que a comunidade científica foi atrás disso? Por que criou-se essa preocupação em controlar ou tentar minimizar os efeitos da desinformação? Porque, culturalmente, a sociedade estava num momento onde esse tipo de fenômeno estava gritando. Sempre existiu a fofoquinha, onde uma vizinha falava para outra uma mentirinha de um do outro. Mas até essa informação chegar na grande massa, ou chegar em grandes pessoas, demorava muito, talvez nem chegasse. Com o advento da tecnologia, das redes sociais, do WhatsApp, isso daí tomou uma proporção, um aumento exponencial de chegar em pessoas. Faz um parênteses sobre isso, ó. Faça um parênteses. Pense, ó. Então, aqui, ó. Nossa espécie se comunica, certo? Certo. O lance da fofoquinha. Então, a espécie se comunica. Vamos retroceder no tempo e verificar quando é que a comunicação começou a ser importante, quando é que esse comportamento foi selecionado evolutivamente. E aí, como é que surge o lance da fofoca? Então, eu começo a contar uma história que não corrobora com a verdade pro sujeito. Aí eu começo a ter vantagem sobre a minha mentira. E qual pode ser minha vantagem? Eu engano o sujeito e fico com mais recompensa do que ele, ou engano o sujeito e ele acha engraçado o jeito que eu falo. Então, eu percebo que a minha comunicação me traz recompensas. E talvez alguém tenha percebido isso e fale assim, você é muito mentiroso. Nossa, você fica com fofoquinha. Daí essa palavra, ela é um rabisco. A gente dá nome para cada letra, dá um significado para a palavra, e ela ganha um valor racional e emocional. Então você é fofoqueiro. Só eu colocando um colchete dentro desse parêntese. Essa informação, ela só tomou um valor porque ela exerce uma recompensa ao ser reproduzida. Sim. Então, acho que é importante falar isso porque o comportamento só existe se houver recompensa. Exato, sempre. Sempre. De novo, o comportamento só existe se houver recompensa. Se você não ganhar nada em troca, você não vai fazer. Ah, mas eu trabalho... Mano, se você trabalha e não gosta do que você faz, então você faz porque você recebe o seu salário no final do mês. E pode até chamar de função, beleza? Por exemplo, um comportamento automático, de espirrar. Pode ser que eu não pensei, preciso espirrar para... Mas percebe como o seu organismo está se defendendo? Da forma que ele aprendeu evolutivamente a espirrar para expelir algo que talvez causasse um problema. Sim. Percebe que isso é uma forma de recompensa? Essa é a recompensa. Porque às vezes, retrocedendo no começo do programa, quando a gente fala assim... Caramba, deixa eu abrir uma chaves. Não, pode fechar aquele parênteses. Porque a nossa narrativa, ela segue uma linha. Sim. Se você tem... A nossa, qual? Ah, nós três aí. Se a sua ideologia não corrobora com a nossa, fica assim uma coisa do tipo, não é verdade. Esse comportamento não tem recompensa. Porque segundo o autor tal, quando você responde de forma autônoma, não é recompensa, é outra coisa, outro nome. Saca?
como isso... Não, se você que tá aí... Reforça... Não, se você que tá aí, você teve a hombridade de olhar, de perceber a nossa fala e discordar nesse tipo de complexidade, meu, que sensacional. Exato. Tanto que uma coisa que para mim faz muito sentido, e você acabou de falar de como... você queria saber um conteúdo, você foi lá, digitou, e esse conteúdo foi te respondendo. Cara, falamos alguma coisa, a gente falou isso no primeiro episódio. Se a gente falar alguma coisa aqui que você não concorda, duvida, cara, vai procurar a informação. Ah, não é isso, vou procurar. Manda mensagem pra gente depois. Tal informação não é bem isso. Mande, por quê? Duvida. Voltando ao artigo que eu falei de 2017. Receba uma informação. O fato de você gostar daquilo não faz aquilo ser verdade. Então, recebeu a informação, duvida. Duvida, mano. Eu acho que isso é um ponto interessante, por exemplo, entre a viés criacionista, né, da religião e da ciência. Caramba, você vai entrar nesse? Vou. Porque me parece que a religião, ela te dá um fim, né? Lógico, eu tô generalizando, porque pode ser que algumas religiões não. Mas, no modo geral, a religião te dá um fim. Ela te dá um meio para um fim. A ciência, não. A ciência te dá hipóteses e evidências pro agora. E amanhã pode ser outra coisa. Tudo que foi evidenciado hoje ou foi dado como hipótese, amanhã pode ser refutado. No cerne da ciência, a ciência ela não tem fim. Não tá nem aí pra você. Ela não tem fim. E ela tá aí pro que é verdade. Eu vou reproduzir esse professor que eu adoro, que é o Fábio Perim. Que ele fala assim... Fábio, depois eu vou mandar o link pra você e espero que você assista. Eu não quero defender ideias. Eu quero que as ideias me defendam. Então eu tô compartilhando ideias que têm um embasamento científico e que oferece essa análise de comportamento funcional e disfuncional sobre esse pressuposto. E não é do tipo assim, eu discordo de você. Meu, por favor, me manda coisas atualizadas, que de repente eu tô desatualizado. Mas enquanto você não mandar, eu não vou acreditar que só porque eu sou de touro, a minha personalidade tá definida. Outra polêmica, hein? Entende? Esse episódio... Eu acho que ele tá querendo entrar. Ele tá querendo entrar. Mas ele olha que interessante. Eu vou contar pro rapazinho aí. Conta pra que acredita em signo. Cara, perceba como funciona. E aí eu vou dar uma de algoritmo agora. De repente, o fato de você discordar, né? De você discordar, você vai propagar o nosso podcast. Cara, veja isso aqui absurdo na sua comunidade, na sua comunidade de signos. A gente vai ser super assistido. De repente isso dá uma puta grana pra gente. E eu tô te falando, você acha que não tem inúmeras fontes de informação que propagam pela discórdia? Sim. E aí qual é o objetivo final? Se o objetivo for propagar informação e ganhar dinheiro, cheque. Checkmate. Se o objetivo dessa galera é, mano, eu preciso tirar um burburinho sobre o meu conteúdo. Então eu vou jogar uma coisa que é polêmica, e depois eu... Ué, e não é isso quando a hora que você é no Google e tem lá 1 trilhão de informações aleatórias sobre bolo de cenoura e sei lá, o seu time de futebol e o que a NASA tá fazendo de novo. Você fica ali, louco. Daí você fala com a sua mulher, veja só o que o governo do PT fez, que absurdo. Veja só o que o governo do Bolsonaro fez, que absurdo. Aí você vai no absurdo, isso acabou de gerar um vínculo emocional. Seu comportamento está totalmente regido por regras e autorregras naquele momento. Seu comportamento está sendo modelado por... Veja só como isso está errado. Ou seja, se você acha que aquilo é errado, provavelmente você tem o certo. E o certo está baseado em qual regra? E aí, quando você recebe isso daí, que vai corroborar com a sua opinião, é errado. E aí, o tanto que o artigo, ele... Volta na desinformação. Voltando na desinformação, o artigo ele fala assim, quando uma pessoa recebe uma mensagem que é uma fake news, uma desinformação, talvez... E o artigo não traz isso talvez. Mas eu vou trazer o talvez, porque tem o último parágrafo das conclusões do artigo. Posso falar pro Igor por lá o artigo? Mano, peraí. Manda pra ele. Eu tô falando com a minha esposa agora, peraí. Mentira, velho. Sério, velho? Não te acordar. Vou mandar. Ai, caramba. Que ela mandou mensagem aqui e tal. Não, olha que interessante. Antigamente isso, eu falava assim, que falta de profissionalismo. Hoje Sim. não, hoje é intimidade, é vínculo. Nossa, como vocês me são. E essa necessidade de resposta rápida. Isso, velho. olha que o cara tá dando atenção pra mulher dele. Tem gente que vai falar assim, esse cara não é profissional. E outro fala assim, como ele é sensível. Não, e tem gente que vai olhar e fala, nossa, você viu o jeito dos meninos? Eles param e falam umas coisas nada a ver. É muito legal. Eu acho que é de propósito. Na minha época, que jeito que eu ia responder isso daí? Não tinha como responder, né? Celular em cima da mesa, Você mandou pro Igor? Vou mandar aqui. Então, Igor... Eu vou no meu tempo, entendeu? Então tá. Então o que acontece? Vou mandar os dois. Deixa eu abrir... Mano, eu tô com um TDAH forte, cara.
Diagnosticado? Cara, eu preciso diagnosticar, porque eu tô assim, ó. Ontem, várias Vou fazer vezes. ao vivo aqui, Não, diagnosticado. olha só, ontem várias vezes eu precisava pegar um vídeo no perfil da Farheads, que é outra empresa que a gente tem, para mandar para nossa sócia lá em Cotia. Eu entrei no Instagram, entrei no YouTube para mandar o link para ela. Igor, Eu te vi um mandei. vídeo. Nossa, deixa eu ver esse vídeo aqui. Aí eu comecei a ver um vídeo, eu fui ver outro vídeo, aí depois eu parei. Aí eu acabei de ver os vídeos. A hora que eu acabei de ver os vídeos que eu diminui a tela que saiu no YouTube, apareceu a proposta. Putz, eu entrei pra mandar pra ela. Olha que Mas- legal. A gente falou, acho que foi em aberto semana passada isso. Semana retrasada. O negócio do TDAH. Então você tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem todo mundo tem TDAH. Alguns têm TDA, transtorno de déficit de atenção. E olha o nome. Que legal. Transtorno de déficit de atenção. O sujeito não tem déficit de o atenção. nome é ruim, né? O nome Ele não é tem ruim, atenção. Só que ele tem atenção em muitas coisas ao mesmo Muitas tempo. coisas. E aí, beleza. E aí que eu tenho falta de atenção sustentável. Qual é o problema? Em si, nenhum. Só que a hora que você coloca num contexto, eu sou motivo de chacota na escola, porque eu não presto atenção, num conteúdo totalmente regido por regras, onde todos os aluninhos têm que chegar na mesma média, de 5 a 10. mesmo. Na mesma. I'm sorry. Cara, eu tenho uma dificuldade enorme quando tem música. E aí a gente tá conversando e tem música rolando. Meu foco é um trabalho incessante na minha cabeça. Preciso estar focado aqui. Ou no Fabrício, preciso estar focado aqui na conversa e tudo mais. E a música rolando. E aí minha cabeça vai lá. Não, mas essa música ali tá legal. Canta junto, que não sei o que lá. Mas não. Nossa, Cara, a atenção piscando. Mas meu trabalho, o foco é na conversa, mas as coisas vão chamando a atenção. Aí eu vejo, não, eu sei que entrou já 5 pessoas que passaram pelo lado ali, pelo lado. Então, isso que a gente conversou no último episódio, eu acho que é interessante trazer. Até que ponto isso é de fato um transtorno do neurodesenvolvimento, ou até que ponto isso é só uma incompatibilidade evolutiva? Porque a gente tem tanto estímulo acontecendo ao Sim. mesmo tempo hoje, e, cara, talvez a gente não dê mas, ó, conta. Então, Por exemplo, o Igor colocou o artigo, a gente nem falou do artigo a gente ainda. vai mano. falar já, porque faz sentido. Deixa Mas aí, bom, deixa aí. ó. É bom aí que Porque- você que tá porque vendo, você vai marcando. é bom porque a gente reforça E a ideia você que tá do TDAH. assistindo, olha Eita. só, e você que tá assistindo esse podcast, tem uma empresa, quer fazer parte quer ser nosso parceiro, a sua marca pode aparecer ali, ó, no lugar do artigo. Exatamente. Beleza? Isso é ótimo, cara. Ótimo. Então, a lance de desmistificar, o que você tá fazendo, Igor? Dá liberdade pras Não, pessoas. ó. eu acho que ele tá contando a porra em cima do mouse, tá ligado? Ó, Não, sobe um pouco, Igor, sobe um pouco, que eu acho que eu tenho que buscar. Aqui tem só um pedaço do. Vai ter que clicar lá naquele dói. não Clica, precisa, clica né? no dói Não lá, ó. precisa. Sobe. Dói. Do lado direito, dói. Aí, ó. Dói, mano. Dói? Para de mexer Onde mal tem assim. dói, velho? Ali, ó, DOI. Aí te põe 10.1177. Isso, aí. É que lá em cima não tem o link. Eu vi o dói lá. Aceita. E aí, se você quiser ler pra nós em inglês, fica à vontade. The Booking. isso. Então, ó, Traduz pro Sage pessoal de Journals. casa, porque o meu inglês é bom. O pessoal de casa eu não sei. Então, olha só. Fala, Michael, que você ia falar alguma coisa do. Nossa, Beleza. eu leio umas coisas. Meu filho tem 9 anos, já falou disso, né? Eu leio umas coisas em inglês e falo, não é assim que pronuncia, pai. Eu falo, pra onde fica o tálamo? Vai então, bonibonzão, vai. Cada um luta com as suas armas, filho. Exato, cada um no seu. É. E aí a gente tá falando sobre o TDAH. Então, a ideia do TDAH, grosso modo, é uma baixa produção de dopamina. Baixa produção de dopamina. O que acontece na baixa produção de dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor excitatório. Então, ela te excita para te manter motivado. A baixa produção de dopamina te deixa menos excitado e você fica poliatencioso. Como se você não conseguisse sustentar a atenção numa coisa só. E aí, beleza. Percebe que a hora que você olha fisiologicamente o cérebro, ele tem uma diferença para outros. E aí volta na questão, o que é normal, o que é anormal? Saca? Então, um nível X, que eles chamam de dopamina tônica. Isso é considerado normal. Olha o tempo todo a necessidade de classificação. O tempo todo sendo colocado em regras. Saca? E aí que é o lance do bipolar, do esquizofrênico. É uma questão de funcionalidade. Então eu tenho uma doença, uma esquizofrenia, e tô ouvindo vozes, onde ninguém mais tá ouvindo, eu sou classificado como anormal, né? Ou atípico, e sou medicado. Então essa relação, eu não tô dizendo que, por favor, eu não tô justificando que existe uma relativização absoluta, né? É uma questão de funcionalidade e disfuncionalidade. Só que quando são extremos,
Ah, então esse sujeito é super funcional. Ele é super bonzinho, ele produz e não sei o que lá. Esse sujeito ele é ameaçador. Tanto para a própria vida quanto para a vida de outras pessoas. Ok, isso são polos. Uhum. E as condições cinzas? Como se isso fosse branco e isso fosse preto. O cinza, o tênue. Onde é difícil de classificar o quanto você é funcional ou não. Porque, por exemplo, você tem um TDAH leve. De repente, uma pessoa que foi no mesmo dia que você na consulta, no neurofeedback, não tem TDAH. Só que a reprodução das características dela é semelhante. Sabe o que o teste não leva em consideração? O seu dia a dia. Uhum. Porque o teste ele é feito dentro da sala. Saca? É por então, isso... se é leve, é o lance do... Dentro daquele contexto, ele pode ser Aquele leve. foi o resultado. E olha que interessante, cara. Daí eu chego pra você e falo assim, ó. Você vem até mim, eu sou psiquiatra. Daí o André vem e eu falo, André, você tem bipolaridade. Te explico. De repente, você acabou de modular o teu comportamento. Olha a modelagem pelas circunstâncias. Você começa a achar respostas. Olha o que a religião faz. Começa a achar respostas pra conflitos de que ninguém conseguia te dar uma resposta coesa a partir do diagnóstico. Daí, a partir de agora, você tem bipolaridade. Eu não tô dizendo que você não tem o diagnóstico. Percebe como é tênue? Você fala assim, até por isso que eu fazia isso. Aí talvez você comece a direcionar o teu comportamento. Não é por isso. Pode ser por isso. Você começa a modelar o teu comportamento por meio desse diagnóstico, e esse diagnóstico só faz sentido porque você foi no psiquiatra. Depende de ser o tio. Sabe aquele... Vamos supor que você tem um tio que ele gosta de se intrometer em tudo. Sabe o cara que não é bom em nada, mas manja de tudo? Daí ele fala, não, isso aí é coisa de bipolar. Aí você fala, tio, você é muito fora da casinha, tá ligado? Você fala, não, nada a ver. Daí o psiquiatra dá o mesmo diagnóstico que ele, porventura... Pronto. Você fala assim, é que meu tio fala mais que a boca. Chutou, ele chutou. Provavelmente ele deve ter chutado. Mas, entende? A credibilidade pra fonte. Sim. E a credibilidade que você dá nada mais é do que o quê? Uma autorregra. Ah, por que isso pra mim, quando eu leio esse artigo... Olha só como casa as coisas, a pontezinha. Eu tava esperando a conexão. A hora que eu leio esse artigo, eu falo assim, então é por... Eu começo a tirar respostas de algumas perguntas porque o artigo é uma fonte confiável pra mim. Percebe como é uma autorregra minha? Uhum. Então eu confio em artigos científicos. De qualquer lugar? Não. É uma autorregra. Então, e por isso que quando eu falei de que o artigo ele sugere que talvez, e o talvez não é do artigo, Sugere é meu. talvez, o mesmo cara tá aqui, ó. Pensa um cara que tá... Leve, tocando de leve Então, no gelo. Então, o que acontece? O artigo sugere que para você combater uma desinformação, você precisa contrapor aquela informação com a maior quantidade de detalhes possível. Maior quantidade de detalhes e informações consistentes para rebater aquela desinformação. Tá, isso daí, para mim, até é meio que óbvio esse tipo de análise. Só que daí tem um final. Por que eu falei talvez e sugere? Porque o último parágrafo das conclusões, o artigo fala assim: é claro que essas recomendações não levam em conta as características de disposição do público e podem ser não eficazes ou menos eficazes para pessoas com certas ideologias e origens culturais. Saca? Então, para eu combater a desinformação tem que dar detalhe. Daí eu sou um cara que manja do que eu tô falando. Só que o que eu tô falando é astrologia, por exemplo. Nada contra a astrologia, tá? Então eu dou... Que fique claro. Não, porque não falta conteúdo. Olha como os assuntos eles são entrelaçados. Porque eu sou um expert em astrologia. Porque eu tô lendo gente de tudo quanto é canto. E tem gente boa, tem gente que acha coisa. Por mais que seja um achado do fundo da sacola, ele acha coisa. Daí eu explico nos mínimos detalhes porque o seu signo tem a ver com a sua personalidade. Isso passa a ser verdade só porque eu enchi de detalhe? Não necessariamente. Sim. Percebe como tem sempre uma lacuna? Não, e aí, de novo, voltando para a dopamina que você falou, do que é um neurotransmissor que vai te dar motivação para buscar a recompensa. Então, imagina que a pessoa que recebeu uma mensagem, e aí isso daí, essa parte não tem no artigo. Ô, Igor, corre o artigo só para a galera dar uma olhada no... Então um artigo bem completo, eles na parte de resultados, na parte da metodologia, eles explicam como eles chegam, por que eles chegam naquelas informações, enfim, eles fazem... É um artigo até bem interessante, o método que eles usam. Eu gosto quando ele fala isso, saca? É bem legal, tipo, ele tava do mestre, tá ligado? Não, mano, é porque assim, pra mim, foi bem escrito, é que tem uma... Pode descer. Tem mil replicações. É que tem uma parada... Tô zoando. Dentro do... Esse último capítulo, pra mim, esse último parágrafo foi assim, mas se não der certo, é por causa disso.
Tá ligado? Então, essa parte aí que... Enfim, mas que é algo que é necessário colocar até cientificamente para você tirar o peso das suas costas, né? Beleza. Então, pode... Se você quiser voltar a tela lá, o Igor, para não ficar só o artigo. Isso, porque tem que aparecer também. Então, ó, aqui pode aparecer o seu logo, a sua empresa. Então, olha só. E fica bonito, hein, cara? Olhando daqui, ó. Fica legal, hein? Não Então- tem uma pessoa que não me para na rua hoje pra perguntar, como é que tá lá o canal de Piracicaba? Porque pega, entendeu? A coisa pega demais, fácil. cara. Então, ó, voltando na parada que você falou da dopamina. Então, imagina que o cara que recebeu a desinformação... Desinformação. A desinformação, só que é algo que, cara, aquela informação é que precisava para ele mandar compartilhar no grupo do WhatsApp. Brá, tá vendo? Recebi, ó, é verdade, não sei o que lá, isso. Beleza, e manda... E aí, galera, eu tô falando de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Desde que limpar a roupa com... vinagre é bom, até algum aspecto político. Só vinagre, com A ou B, enfim. Tá. Então, a hora que essa pessoa, ela tá completamente enviesada, esperando e acreditando nisso, ela recebe uma mensagem que corrobora fortemente com a ideia dela. Imagina o sistema de recompensa dela de assim, caramba, Nossa mano, chegou o que precisava. É isso mesmo. Sabe onde fica o sistema de recompensa? Agora, imagina... Sistema límbico, velho. Tá, então beleza. Saca? Que controla, que é um dos Emoção. controla as emoções. Então agora imagina o seguinte: a quantidade de dopamina que essa pessoa recebe, que essa pessoa que é liberada no organismo dessa pessoa, no cérebro dessa pessoa, quando ela recebe a informação que corrobora com a ideia dela, com o pensamento dela. Só que aí chega a informação, por mais detalhada que seja, chega a informação e fala, não, isso é mentira. Qual a motivação que essa pessoa tem? Ela mandou aquela mensagem, a desinformação, ela mandou num grupo que tem 100 pessoas. Uhum. Aí chegou, e daquelas 100, ninguém quis receber, ninguém foi saber se é verdade ou é mentira. A hora que chegou a hora que ela recebe, não, ó, isso daí tá errado, isso aí é mentira, por conta disso, e coloca todos os dados. Ela vai lá, ela olha todos os dados daquela desinformação e fala, poxa, eu errei. Eu acho que aquela informação que eu compartilhei para não sei quantas pessoas, não é verdade. Tá bom. Deixa quieto. Então, não sei se ela vai ter o mesmo desejo de pelo falar assim, menos caramba, nunca recebi. Não, eu preciso mandar pra meu, galera. sim. E foi simplista ainda, né? Não, pô, Porque tem a relação implícita de vergonha. Exato. De, não, eu não quero que seja mentira. Uhum. Eu prefiro mentir, então. Sabe aquela dúvida de... Não, acho que talvez não seja tão mentira assim. Por isso que tem que ser... Eu acredito muito no que eu tô dizendo. E o artigo ele fala, por isso que tem que ser o mais detalhado possível. Porque só falar que é mentira... O cara que recebeu aquela informação, não, isso é mentira. Ele fala, não, o que é mentira? Não tá claro pra mim, então deve ser o que é mentira, deve ser aquela vírgula lá que não tem nada a ver. Exato. Então é verdade e segue com essa informação. Você viu porque o seu comportamento é governado por regras? Então, quando eu evito emitir comportamentos respondentes, porque eu tenho uma análise complexa sobre os estímulos, eu acabei de criar uma regra. Então, peraí, ó. Tem um monte de coisa acontecendo e eu fico aqui eufórico. Falo, não, lembra que eu faço mindfulness, então aqui, ó. Tô mais tranquilo, menos ansioso, isso é uma regra já. Sim. Então eu ativei o mindfulness porque eu associei ele à ansiedade. Aí tá a coisa acontecendo, eu falo, não, para. Conta até 10 pra você não falar qualquer besteira. Outra regra. Aí a hora que eu começo a emitir comportamento, é regra. Sim. Então eu tô usando palavras que são regras para serem entendidas por outros sujeitos que entendem as regras. E toda essa minha particularidade, então sempre que eu me comporto dessa forma, sobre esse contexto, é uma auto-regra. E aí a coisa... Cara, o que você falou antes? Fala. É sobre isso que eu ia dizer. Não sei, cara. Antes de que hora? Que meleca agora, você acabou de Da falar uma coisa. dopamina, que a pessoa não tem o desejo, o mesmo desejo que ela teve. Daqui a pouco eu lembro. Eu ia falar sobre o nosso comportamento 100% governado por regras. Tá. E aí, a gente faz um trabalho de desenvolvimento por meio de jogos. E por que eu gosto muito de usar os jogos como ferramenta para trabalhar o comportamento? Porque, assim como o Michael falou que o nosso comportamento ele é governado por regras, o jogo, conceitualmente, ele tem que ter regras. Exato. E quando eu pego essa pessoa e insiro ela no ambiente do jogo, o jogo permite que essa pessoa vai conseguir recrutar circuitarias para dar conta do comportamento dela, para entender as regras, para se ligar como ela se relaciona com as pessoas. Então perceba como para mim, essa metodologia ativa de aprendizagem, ela é mais eficaz do que, por exemplo, só ficar parado ouvindo um monte de coisa.
Então, assim, você que está ouvindo isso daqui, você está ativando uma certa circuitaria para ouvir e para aprender e, de repente, para concordar ou discordar do conteúdo que a gente está aplicando aqui. Entretanto, quando eu consigo colocar outros elementos, outros sentidos, eu começo a trabalhar mais circuitos dentro do cérebro. E quanto mais áreas eu consigo ativar juntas, a chance que essas áreas se conectem e se ativem juntas é maior. Então, aí quando você está numa situação que passa por algo parecido, aquelas circuitarias que já foram ativadas juntas, se ativam juntas e são capazes de te dar uma resposta mais assertiva com relação ao seu comportamento. E por que eu falei disso, em relação ao jogo e das regras? Porque eu vou trazer não sei se você quer falar mais sobre o primeiro artigo, eu ia trazer o segundo artigo, mas o André quer falar alguma coisa. A gente fala as regras do jogo e tudo mais. E o interessante é que, dependendo do jogo, eles criam algumas regras. Uhum. Eles criam umas próprias regras, que geralmente a gente trabalha em cima dos jogos cooperativos. Então, a gente até faz assim um pouquinho, né? A gente, tal coisa. E aí, começa o jogo, eles pensam que é uma competição, só porque a gente separou eles em grupo. Então, eles começam a criar uma regra. Não, a gente precisa chegar primeiro do que eles. É porque... aí vem o lance, né, de... No meu dia a dia, eu tenho que chegar em primeiro ali, eu tenho que chegar mais rápido, eu tô atrasado, eu tenho que conseguir melhor, não sei o que lá. Então, eles têm as regras de convívio e tudo mais, só que aí eles começam a criar outras regras, que não necessariamente é pertencente ali ao momento, né? Legal. Porque eu acho que algumas regras que são implícitas, que ficam nas entrelinhas, a gente não passa. Uhum. Assim, mas essa é a ideia, né? É justamente essa ideia, para entender, eu tenho as regras que são claras, que são óbvias, que são explícitas, que vocês acabaram de passar para mim. E tem umas que elas são óbvias e ambíguas, né? Então. De propósito, como que você vai se comportar. Exatamente. Porque o que a gente está tentando ali é justamente provocar um comportamento para depois do jogo falar assim, mas peraí, que hora que eu falei que você tinha que bater no seu coleguinha? Efeito manada. Eu não falei isso. Efeito manada. Mas por que você fez isso? Porque culturalmente o seu ambiente te modula por meio das regras e faz com que você se comporte dessa maneira, né? Então, entender e, para mim, pensar no jogo como essa metodologia que vai possibilitar que as pessoas se coloquem em xeque em muitos momentos é sensacional. Sim. Porque a hora que a pessoa tá lá sentadinha e o palestrante lá que tá falando alguma coisa e ela não concorda, ou ela discorda, ou ela fala assim, nossa, é verdade, eu fiz isso, ela tá ali. Ela não se expõe a esse tipo de comportamento. É legal isso, né? Porque eu imagino que eles te procurem e quem às vezes manda mensagem, o cara quer procurar entender uma coisa que ele não tá entendendo. Obviamente. E aí o algoritmo... E às vezes ele nem sabe que ele não está entendendo. E aí acho que a sacada do algoritmo é levar em consideração a métrica da coisa. E o ser humano às vezes não consegue. Porque ele está tomado pelas emoções e não consegue entender por que o funcionário dele não se comporta do jeito que ele gostaria. Porque, ora, as bolas, ele está recebendo o salário dele em dia e ele quer um resultado sobre a perspectiva dele e não entende a complexidade do comportamento, também não está conseguindo levar em consideração essas variáveis de, peraí, o cara chega 35% do tempo atrasado. Será que ele chega atrasado porque ele não está satisfeito? Ou porque ele está com problema em casa? Aí você vai começando a montar informações, né? Que dependendo da corrente que você segue, é como se fosse um histórico de contingências que talvez justifique as características, né? A topografia do comportamento do sujeito naquela hora. Saca? Mas aí eu vou voltar... o que o algoritmo faz, cara. Ele pega seu histórico de vida, quanto tempo, sei lá se ele faz tudo isso, né? Sua pupila tá dilatando, quanto tempo você fica em cada imagem, as características daquele conteúdo, começa a te mandar coisa, aí ele se reforça o algoritmo. Me manda isso que eu vejo. Aí ele começa a criar o quê? Um histórico de circunstâncias, ele te leu. Porque ele não tá preocupado se você tá gritando com ele. Porque às vezes você vai, Alexa, e a pessoa conversa com a Alexa. Como se a Alexa fala assim, viu? Eu que peço desculpa, que eu tava aqui meio desatento, que eu tava olhando o WhatsApp enquanto te atendia no sofá. Saca? E aí, esse gestor, esse cara que de repente deveria identificar isso, ele recebe uma enxurrada de informações todos os dias. Dona Geralda, lembra? Então, será que ele vai ter tempo de falar, poxa, deixa eu ver lá por que o Sebastião chegou atrasado hoje? Ou porque ele chegou atrasado a semana inteira? Percebe como é muito fino esse tipo de entendimento? Olha a rede, né? Por isso que pra gente, o jogo, ele possibilita essa possibilidade. Essa possibilidade é bom. Por isso que o jogo, ele traz essa possibilidade. Eu chamo de redundância, eu chamo de ênfase. Então, o jogo permite que a pessoa perceba como o comportamento dela, de repente, dentro do jogo, no ambiente do jogo, ele
reforça o que ele faz no dia a dia, ou ele traz um outro comportamento, que aí, se for analisar, peraí, por que ele está se comportando no jogo diferente do que ele é no dia a dia? Então, o que está acontecendo de diferente? Porque ele não vai no jogo, ele fala, peraí, agora eu sou aquele personagem. Isso. Cara, no jogo, na maioria das vezes, não tô falando que é impossível, mas na maioria das vezes, na hora que você está no ambiente do jogo, já era. Você é você 100% naquilo ali. Manja. O que pode justificar alguns comportamentos, não o que é determinante para aquele comportamento. E aí, vou trazendo para o segundo artigo, que fala de como as pessoas, ao se sentirem mais pertencentes a um grupo, eles são mais favoráveis a compartilhar o conhecimento. Sim. Né? Então, o artigo, ele tenta identificar como isso acontece. E aí, eu estava pesquisando sobre soft skills, que a grosso modo são as capacidades, são as habilidades de relacionamento que nós temos que vai facilitar o nosso dia a dia no trabalho. Não são as competências técnicas, são as competências de relacionamento com as outras pessoas. Beleza. E saímos no artigo. Falei, cara, esse artigo, de certo modo, justifica o porquê as empresas estão cada vez mais buscando desenvolver as soft skills. Percebe que, primeiro que o gestor da empresa não vai querer desenvolver as soft skills, não vai querer te desenvolver enquanto ser humano e tudo mais, porque ele é bonzinho. Via de regra... Recompensa. Via de regra, a empresa tá com algum BO... É recompensa. Não tá tendo resultado, Sempre. e fala, caramba, eu preciso melhorar o relacionamento da minha equipe. Ou por falta de comunicação. E aí, quando a gente fala de falta de comunicação, pelo artigo, se eu não me sinto pertencente àquele grupo, as chances de eu compartilhar essa informação, as chances de eu compartilhar esse conhecimento são menores. Ou as chances de eu compartilhar uma informação e um conhecimento que seja mais fidedigno ao que está acontecendo são menores. Então, percebe como a importância do relacionamento para que dê certo, para que os processos dentro da empresa deem certo. Né? Então, eu achei isso muito, muito, muito louco. E aí, pesquisando, eu percebi que as buscas, essa é uma análise pelo Google Trends, que analisa os principais termos pesquisados, a busca por soft skills, ela vinha meio que numa constância até 2018. De 2018 para cá, teve um salto exponencial na quantidade de pessoas buscando sobre o que são as soft skills. Isso reflete no dia a dia, na parte prática, que as empresas estão procurando pessoas ou estão tentando considerar as soft skills na hora de contratar. Porque antes, o que eu fazia? Eu vou contratar o André. André, sua função é essa. Eu ia preocupar, o que me preocupava eram as habilidades técnicas que o André tem para desempenhar aquela função. Uhum. O modo como ele se relacionava, não me preocupava, porque depois a gente via. Só que esse depois a gente vê é o que começou a dar BO nas empresas. E aí as empresas começaram a perder dinheiro, que é o histórico de consequências das circunstâncias. Exato. Então eu contratei o André que tem diploma em Harvard, contratei o Fabrício que tem diploma em Excel Harvard. avançado. Inglês fluente. Uhum. Só que ele vinha trabalhar e era um caos. Exatamente. O mal-estar na presença dele era impressionante. Daí eu quis ousar. Contratei um cara que não tinha nada disso, mas tinha um relacionamento com as pessoas que era impressionante. Aí eu começo a fazer medições, né? Uhum. Peraí. Então, em vez de ter o André e o Fabrício, que eles mais ou menos eles oferecem o mesmo serviço, eu mando um deles embora e contrato o cara. Então, o relacionamento com o grupo é bom, só que o tipo de trabalho técnico que ele me oferece é legal. Aí eu vou criando essa coesão de características e o que for saltando mais é o que eu vou buscar. E aí isso é performance, né? Tanto no âmbito esportivo quanto no âmbito corporativo, o que é performance? Não é resultado? E aí, mas é isso que eu acho interessante. Como não fica evidente dentro da sua casa a performance, aí você senta lá, conversa com a sua mulher de qualquer jeito, conversa com o seu filho de qualquer jeito, porque como você não está ganhando dinheiro, né, dentro das suas recompensas estipuladas por você mesmo, no âmbito racional e emocional, e aí não fica claro, tá ligado? Uhum. Aí você vê, esse é um funcionário medíocre dentro da sua casa. Né? Se você não gosta da palavra funcionário, você é um integrante medíocre dentro da sua casa. Ou você não gosta do integrante, é uma pessoa medíocre dentro da sua casa. Saca? No trânsito, enfim, em todos os âmbitos. Uhum. Por quê? Porque o seu cérebro quer uma recompensa. Sim. Se essa recompensa não está clara para ele não vai gastar energia. E aonde é que o cérebro analisa? É no córtex pré-frontal, órbito frontal. Ele faz essa análise de, eu gosto mesmo disso? Isso é essencial para mim? O quanto de energia eu vou precisar gastar para conseguir essa recompensa? Uhum.
Mas aí, isso daí seria onde a decisão lógica, racional acontece. Junto com o córtex. Mas aí... O córtex pré-frontal dorso Só lateral. que o que acontece? O artigo, ele traz que essa sensação, esse sentimento, esse fator que não está no córtex pré-frontal, esse fator de me sentir pertencente, eu vou para outra área do cérebro, que está mais ligada ao sistema límbico, de, pô, qual é a emoção, qual é o sentimento que eu sinto na hora que eu chego na empresa? Será que, aí entra na questão, será que a hora que eu vou fazer a análise de recompensa... Dá um ênfase nisso. Não tá no artigo, mas tá, né? Não tá no artigo, mas tá. Porque não tem essa separação entre... Isso daí, de novo, a gente tá separando pra tentar ser didático nisso aqui. Chamar atenção pra emoção da coisa. Manda o... Mandei os dois. Mandou os dois? Moleque, faz tempo que eu tô Então, nessa. o que acontece? No artigo, ele não trata disso especificamente, mas isso daí é algo que a gente tá trazendo agora. E, tipo, de novo, essa separação é didática. Não é tão simples assim, ter como se fosse duas pessoas, cada um fazendo uma função. Como se tivesse o cara que passa pano e o cara que leva o prato. Não é isso. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente acaba inserindo dentro do ambiente de trabalho, e aí eu acho que é interessante tratar isso no ambiente de trabalho, porque é uma recompensa muito mais palpável do que no dia a dia da minha casa, né? Onde, se eu fiz bem, eu continuo no trabalho, se eu fiz mal, eu sou mandado embora. Ou sofro alguma punição que é muito mais dolorosa para mim em determinado momento. Então, a hora que isso acontece, o nosso sistema de recompensa é hipotético, é simbólico isso que eu vou falar. Nosso sistema de recompensa pensa assim: cara, eu não me sinto bem aqui. Eu acho que esse grupo não me recebe bem. Só que eu ganho tanto, o salário é tão bom e me proporciona tantas coisas depois, que eu acho que vale a pena ficar. Mas a longo prazo, não sei se isso é um comportamento sustentável. Então o que a empresa está fazendo? De repente esse cara que não se sente bem, ele produz muito bem, muito bom. Cara, ele é um ótimo funcionário. Aquilo que ele entrega para a empresa é sensacional. Então o que a empresa tenta fazer? A empresa não, o gestor. A pessoa física que está dentro de uma pessoa jurídica. Fala, cara, eu preciso fazer com que essas pessoas que estão aqui se relacionem de um modo melhor. E aí como é que eu vou fazer isso? Vamos chamar a galera, vou dar uma palestra sobre a importância do relacionamento. Eu vou fazer aí entra a parte que a gente trabalha com relação aos jogos. Não, vou contratar uma empresa para fazer uns jogos, para trabalhar a comunicação, para trabalhar a empatia, para trabalhar diversas outras soft skills que estão envolvidas nesse relacionamento, né? Mas eu acho que trazer essa questão do aspecto social mostra que, mesmo que sejam regras totalmente sociais, implícitas, e ninguém falou que eu tenho que olhar melhor, que olhar para você e falar bom dia. A hora que você entrou lá na empresa, tem lá o seu manual. Isso aqui são as suas regras. Chegou a falar bom dia para pelo menos 5 pessoas. Não tem isso. Só que chegar e falar bom dia para pelo menos 5 pessoas pode influenciar no modo como você vai desempenhar a sua eu quero função. chamar atenção para uma coisa, e que eu acho que as pessoas não levam em consideração. Né? Lógico que isso vai entrar em conflito ideológico dependendo da linha de raciocínio que você segue. Então, para a ciência do comportamento, a autorreferência, o que você acha de você mesmo, é um produto. Você é um produto das suas experiências. E quem é que faz essa análise? O teu cérebro. Na hora que você percebe que todo comportamento que você emite vai voltar como estímulo, eu acho mandar bom dia para todo mundo uma baita de uma besteira. Cara, o bom dia não tem um fator só na palavra. Entenda, isso tem um fator cultural histórico. Na hora que eu falo bom dia, e de repente alguém me manda um bom dia de volta, fala, nossa, que legal. E percebe como essa goteira forma a piscina? Uhum. Saca? Então, uma molécula olhada de forma fragmentada é pouco, mas ela faz parte de um contexto maior. Então, todo estímulo que você emite por meio do seu comportamento vai gerar uma consequência. A hora que você percebe que as coisas estão conectadas, esse é o ponto. Se você é meia boca em alguma vertente da tua vida, pode ser que reflita na que você acha que é mais importante. Uhum. Saca? Então, se você dorme mal, come mal e não faz atividade, talvez o teu desempenho lá dentro da empresa é mais ou menos, porque o teu cérebro é mais ou menos. Você tem um Fusca dentro da cabeça, e nada contra o Fusca. Você tem um Fusca que não consegue chegar a 100 por hora. Entende? Por quê? Porque as condições de manutenção pro seu Fusca falta sono, falta alimentação e falta atividade física. Uhum. Esse é o ponto. Então eu sou super legal na empresa. Nossa, eu sou um cara super despojado, só que eu nunca consigo chegar lá. Talvez, como você não é um algoritmo, você não está dando conta de informações que são importantes, porque você gasta o resto do teu tempo com atividades que não são funcionais. E só fazendo um parêntese agora,
quando eu falo das empresas dando mais importância às soft skills, não estou dizendo que as soft skills, que são as habilidades de relacionamento, elas estão se sobrepondo às hard skills, que são as habilidades técnicas. Veja, são dois componentes do comportamento que se auxiliam, que se complementam. Não adianta nada também você ser um cara super gente boa e ser um imbecil naquilo que você faz. Não entregou o negócio que eu te pedi, é que eu não sei fazer. Mas eu sou legalzão. legalzão. Eu sou legalzão, né? Porque, nossa, o Fabrício tá aqui comigo. Ele, Mas semana passada você entregou, é que eu pedi pro Jaime. Tem essa relação também. Agora, o ponto importante nisso daí é entender como o aspecto social e as regras sociais influenciam o nosso comportamento. Então, veja, a gente falou de vários aspectos, de várias regras que vem modulando o nosso comportamento, né, que são contingências que vão produzir um comportamento ou outro, que vão nos dar recompensas ou não, para que aquele comportamento seja perpetuado e possivelmente vire um hábito, tá? Acontece com você, às vezes, tá falando e de repente a ideia some? Não, sabe o que acontece? Porque às vezes eu tô falando... Aconteceu comigo agora. Não, porque, Mano, porque às vezes eu tô falando do assunto 3 e lembrando que eu deixei o 1 em aberto, entendeu? Só que tem o 5 que eu não posso esquecer de comentar porque ele é importante. Cara. Eu tô aqui, ó. Igor, deu quanto tempo já? Sobre comportamento... Deu umas 2 horas já? Tem que enxergar... 1 hora só? Não, então tá de boa. Sobre comportamento, você tem que... Você emenda umas coisas de casa. Você tem que enxagar o prato sempre no sentido horário pra escorrer. Você emenda então, atividade. Acho que eu voltei, achei a pontinha da linha, a fio do Durex lá. Então, entender como os aspectos sociais e essas regras sociais, culturais, e influenciam no nosso comportamento e, consequentemente, vão influenciar no nosso desempenho. E não é opção, entendeu? Exatamente. Receber influência, não é assim, ó, eu acho legal, eu mandei outro dia Talvez se você morasse em outro lugar com outra cultura, beleza. Mas vai ser influenciado... você vai ser influenciado por outras coisas. Por outras coisas. Né? Eu mandei no Insta e a pessoa falou assim, eu acho que eu não sou tão influenciado. Eu falei, louco. Eu vi. A pessoa falou assim, Só você ter respondido a minha pergunta, eu acho que eu não sou tão influenciada pelo ambiente. Controle. Né? A pessoa falou assim, eu acho que eu não sou tão influenciada pelo ambiente, assim. Porque percebe que a pergunta, olha que intrigante isso, gostaria que você entendesse, que a pergunta ela gera um comportamento respondente no sentido de emoção. Peraí, como assim? Eu não sou tão influenciado, saca? É como se eu estivesse te ferindo falar que você é influenciado. Só de você responder a minha pergunta, em algum momento você estava totalmente influenciado por mim. Eu estava controlando sua vida. A minha pergunta controlou sua vida. Só de você postar no Instagram, você foi influenciado a postar no Instagram. Exato. Porque outras pessoas postaram. Ela estava lá, ela parou no meu perfil, leu a pergunta. Então ela ficou todas as letras, toda a frase, aí ficou pensando sobre... A hora que ela começou a digitar, estava 100% sob o meu controle. Saca? É que eu acho que... E eu emiti a pergunta porque eu estava 100% sob o controle de algum outro contexto. É que eu penso que a maioria das pessoas olham para algumas micro-influências e falam assim, mas... Isso não tá me influenciando. Gente, o grande lance e o que vai transformar, o que vai fazer o seu comportamento ser o que é, são essas pequenas influências que acontecem todos os dias de forma constante. Então a gente pode pensar, e aí tem um artigo que eu já pedi pro Michael várias vezes, que fala sobre a trivialidade da excelência, que é o quê? Mano, para você se tornar bom em alguma coisa, o que é? É a junção de vários hábitos que sozinhos não faziam mal algum ou benefício algum. Não faz diferença nenhuma. Ou seja, não fazem diferença nenhuma, mas que juntos potencializam todo o seu comportamento. Exato. Em conseguir atingir o objetivo É daquilo fácil. que você deseja. Sim e não. Exatamente. Saber disso é Porque fácil. é monótono, cara. É monótono. Performar num determinado nível é monótono. Sim. Porque ele tem que ter constância. É como se todos os dias, ou uma grande parte da tua vida, você tivesse que fazer as mesmas coisas de forma constante, porque aquilo sustenta um resultado. Isso aí cansa, porque você tá aqui na sua dieta, e olha isso como é foda. É por isso que eu quero que você entenda como a sua autorreferência é um produto do teu cérebro. Porque o teu cérebro, ele vai processando informações 100% do tempo. Aí você tá lá, vamos para diversas vertentes. Você quer seguir uma dieta. Só que tem muito mais energia num bife, num hambúrguer, do que numa folha de alface. E o teu cérebro foi selecionado evolutivamente a consumir energia. Então ele vai fazer você buscar um hambúrguer. Então ele é altamente palatável. Só que você estudou que ele não faz tão bem para sua saúde. Então o teu cérebro não está preocupado com o depois, está preocupado com o agora. Ele está preocupado com esse prazer hedônico. E você, com o seu prazer eudaimônico, de viver mais tempo. Aí você começa a ponderar.
peraí, mas só de sexta não faz tão mal, porque eu fui buscar um conteúdo que explica que se eu consumir um dia na semana, de acordo com as atividades que eu faço, então você começa a controlar. Mas se você não se esforçar, e isso que é trivial, se você não se esforçar para todos os seus interesses serem buscados de forma a você criar um repertório complexo de informações, você começa a reproduzir a vida. Eu como hambúrguer hoje porque é gostoso. Viu, eu cheguei atrasado no trabalho porque eu fiquei na Netflix de madrugada. Aí você é mandado embora, aí você tá com sobrepeso, tá com início de infarto. Sabe, a sua vida, ela tá sem controle algum porque você está sendo influenciado por regras das quais você não tá se dando conta. E aí você você vai nas redes sociais e começa a seguir uns caras que são top no que eles resolveram fazer. Ou o cara é um atleta fudido, ou ele é um palestrante fudido, ou ele é um médico fudido. Você fala assim, por que ele faz que eu não faço? Cara, se a gente for vamos pegar o treino de um atleta, sei lá, o Usain Bolt. Ele treinava todos os dias, imagina a rotina dele, devia ser treino, descanso, alimentação. Nossa, eu tenho um exemplo fudido, cara. Pré-campeonato, pré-Olimpíada, você acha que ele ia assistir Netflix, comer pipoca, tomar refrigerante? A rotina do cara era treino, descanso, alimentação, sono. Treino, descanso, alimentação, sono. Só que o que acontece? Para ele, esse tipo de comportamento tinha um motivo. A motivação para ele era, cara, eu quero ser medalhista olímpico. Exato. Só que ser medalhista olímpico é o final é o pote de ouro que tá embaixo do arco-íris. Para ele chegar lá, ele tem que ir cumprindo pequenas metas para conseguir ser. Então são pequenos processos que ele vai ter que conduzir até chegar lá. Como é que ele chegou ao sucesso? Se a gente tira o treino, só o treino ia fazer com que ele chegasse ao sucesso? Não. Não. Só o descanso? Não. Só a alimentação? Não. Só uma boa noite de sono? Não. E outros aspectos, suplementação, enfim. Ainda mais atleta de alto nível. Então percebe que são vários aspectos que sozinhos não farão diferença alguma, mas que juntos, repetidos numa constância absurda, fizeram com que ele se tornasse um campeão olímpico. Imagina quanto tempo ele teve que treinar para correr uma prova em menos, sei lá, de 10 segundos. Então, olha só, cara, ele tinha um comportamento, um hábito fudido durante um determinado período da vida dele, e todos esses comportamentos, todo esse hábito seria colocado à prova em uma prova que duraria menos de 10 segundos. Exato. E eu quero chamar a atenção pro sujeito que está sentado no sofá dele, ou na cadeira da empresa. Eu acho esse sujeito que tem uma vida ativa, um esporte amador, mais foda que o Usain Bolt. Porque teve um cara que eu conversei, que ele tem uma escola de inglês. E por que o Michael acha isso? Porque ele vai trazer um contexto, gente. Então presta atenção. Eu acho que o contexto que ele vai trazer faz total sentido para você perceber por que ele acha esse cara mais foda. Porque pensa assim, o Usain Bolt, então a gente vive numa cultura capitalista. Então o Usain Bolt ganha muito dinheiro porque ele performa muito bem. Então a recompensa dele é ganhar muito dinheiro. Então ele vive em função do treino. Agora o cara que é amador, então tem um cara que eu conheço, ele tem uma escola de inglês. Ele acorda às 5 da manhã de segunda-feira e vai correr. Ele pega e ele corre de 10 a 15 quilômetros, 5 horas da manhã. Ele tem que entrar na empresa dele às 8. Ele acorda mais cedo, daí ele faz a suplementação dele cedo e corre. Depois ele vai trabalhar. Daí eu não sei se ele almoça antes ou não, ele faz mais um treino à tarde de bike, porque ele faz Ironman. Tudo bem, que puta escolha que ele veio pra vida dele. Mas, cara, não é isso. Imagina se o cara, eu vou ser foda no xadrez. Não, né? Não, vou escolher ser Ironman, mano. E sabe o que é legal? Que ele faz Ironman, não é que ele é foda, ele é medíocre. Meio de crão mesmo, assim. Você olha assim, não consegue nem ver ele na corrida. Ele tá no meião de todo mundo, na muvuca. Se você for analisar o grupão. Exato. Daí ele almoça... E nada contra o xadrez, viu, gente? Xadrez é que gastaria menos energia física para poder... Ele gasta calorias, sabia pensar? Pra caramba. Daí ele vai e treina depois do almoço para trabalhar à tarde para conseguir comer à noite. E de segunda a sexta ele faz, então treina segunda de manhã e depois do almoço. Treina terça de manhã, daí ele vai nadar e anda de bike. Então ele correu, bike. Aqui de quarta ele faz um treino só, mas com uma exigência maior. Então é treino de esforço maior, num período só. Daí volta com o treino de segunda na quinta, treino de terça na sexta. E de sábado e domingo ou ele treina, sábado e domingo, ou ele vai competir. Todos os dias. Saca? Pra ele chegar no meio. Pra ele terminar a prova de Ironman, né? E aí, eu acho que é mais uma satisfação pessoal
do que uma satisfação. E a É, motivação tá sempre muito ligada a isso. Cara, não existe, motivação não existe né? outra coisa, entendeu? Sim. Ah, eu trabalho pra cacete, por quê? Porque é uma satisfação pessoal, ou porque me pagam 100 mil por mês. Ganhar 100 mil por mês com o que eu faço é minha satisfação pessoal. Isso é recompensa. Se você faz alguma coisa porque você quer, é satisfação pessoal. Se você faz pra ver o sorriso do seu filho, ou pra ganhar 100 mil por mês, ou pra viajar pra Paris nas férias de julho, é uma satisfação pessoal. Sempre é. E aí o ponto é, quanto mais monótono fica aquilo, menos satisfatório, talvez menor a recompensa. Pô, eu vou pra Paris todo ano, cara. Vamos pra Paris ano que vem? Ah, ano que vem eu quero ir pra Ubatuba. Porque Paris eu já vou todo ano. Entende? Então a relação de escassez, então, diamante é carbono comprimido. E só vale porque é raro. Então, quando as coisas que você faz são raras, gera aquela sensação de ser único. Sabe? Aquilo é uma recompensa incomparável. E quando você faz muitas vezes, fica menos recompensatório. Por isso que a trivialidade da recompensa é posta dessa forma. Pô, eu faço todo dia a mesma coisa para ter um resultado, às vezes, muito semelhante. Eu faço uma prova de Ironman em 5 horas e 30. Daí na outra eu fiz em 5 horas e 28. Eu mantive essa baita rotina regrada para baixar 2 minutos. E aí o sujeito olha para aquilo e fala, que da hora. Louco. Então, o que pra uma pessoa só pra 2 minutos, o cara fala, você não tá ligado que são 2 minutos. E esse é o exemplo Né? disso, cara. Então, e por que o Michael... Acho que é... Pra você sintetizar o porquê que esse cara... Você acha esse cara mais foda do que o Usain Bolt? Porque além de tudo isso, ele tem que compartilhar outros momentos da vida dele com a vida empresarial. Isso. E não quer dizer também, gente, que em algum momento um aspecto da vida dele não seja afetado por outro aspecto. Não, sempre é afetado. Não tem como, poxa, é lindo, maravilhoso. Não, cara. Talvez no Instagram, no Facebook, de muitas pessoas seja. É sempre Mas a afetado. hora que você for analisar friamente ali o que tá acontecendo no dia a dia, não é assim. Não, porque pense assim, ó, vamos deixar mais comum. Aí você acorda segunda-feira de manhã, vai trabalhar às 8 e volta às 11. Aí você almoça com a sua família, aí você leva seu filho na escola e entra 1. Daí você tem um intervalinho depois do almoço, você vai e treina. Treina 1 hora, 2 horas, volta a trabalhar à tarde, à noite você pega e vem estudar com seu filho, porque ele tem tarefa todo dia. Por que ele tem tarefa todo dia? Porque você fez uma escolha de pôr ele numa escola e dá tarefa todo dia. Porque é um pressuposto cultural de quem faz tarefa todo dia, memoriza mais aquilo. Não tô falando com você, linda. Eu tô conversando com a atividade com a inteligência artificial. Ok, aí isso na segunda. Aí na terça você faz de novo. Aí na quarta você faz de novo. Quinta você faz de novo. Percebe que isso vai estressando, cara. Porque é muito mais interessante e tem menor gasto energético você ficar sentadão de boa. Não vou trabalhar de manhã, vou ficar de boa. Então, é muito mais interessante pra quem? Exato. Pro cérebro. De quem? De gasto de energia. Tá, beleza. Né? Mas no caso de receber recompensa pelo comportamento... Logicamente, você gasta menos energia sentado no sofá. Porém, o comportamento ele é imbricado de lógica e emoção. Aí você fica sentado no sofá 1 dia, 2, 3. Você não tá gastando menos energia? Aí sua ansiedade explode porque você não tá produzindo. Produzindo o quê? Produzindo cultura. Eu não tô produzindo dinheiro. Como é que eu vou conseguir pagar a escola do meu filho? Pô, eu parei de treinar. Tô ficando mais pesado. Lembra a última vez que eu fui no médico? Ele falou, cara, você tá com hipertensão, tá com sobrepeso. Aí um monte de informações, um monte de regras te pegam e você é posto o tempo todo contra a parede de, peraí, quando eu sigo uma vida regrada, ela me fadiga, porque eu tenho que fazer as mesmas coisas todos os dias para atingir um certo patamar que é relativamente bom. A hora que eu largo mão disso, eu fico ansioso, eu fico preso numa lacuna de comportamento, porque começa a me faltar coisas. Olha como é interessante quando você não consegue fazer essa análise. Essa análise, peraí, então põe na mesa, cara. Põe na mesa a tua rotina, o teu comportamento. O que é funcional, o que é disfuncional? Se você não se der conta que você é uma herança genética influenciada socialmente e culturalmente, pode ser que você seja pego em comportamentos como, putz, eu não consigo prestar atenção na coisa, minha ansiedade explode, meu estresse explode. Porque você só reproduz comportamento e as consequências vão te pegar de uma forma disfuncional porque você não está se dando conta. Entende? A hora que você tem esse tipo de conteúdo, você fala, peraí, então quer dizer que quando eu produzo isso, quando eu me alimento bem, quando eu durmo bem e quando eu faço atividade física, parece que eu estou um pouco mais atento. Nossa, e quando eu estou mais atento, eu consigo prestar atenção no meu chefe. Quando eu presto atenção no meu chefe, ele me paga um salário maior. Quando
Quando ele paga um salário maior, eu tenho mais tempo para de sábado fazer uma viagem mais prazerosa. Uhum. E continuo pagando a escola do meu filho. Que, por sinal, tá melhorando a dicção dele. Tá melhorando o conteúdo dele. Olha como ele fala com mais clareza, saca? Se você não se der conta dos fragmentos e ficar só pensando no objetivo final, você provavelmente aumenta a probabilidade de parar no caminho. Porque o seu objetivo está muito distante. O gasto energético para objetivos muito distantes é muito grande. O teu cérebro pode falar assim, parou. Não quero. Não faz sentido. Não é mais recompensador. Esse exercício de projetar o sucesso e projetar o que tem que ser feito para chegar lá, fala pra você, não, cara, para com isso. Vai dar corte Desencana. essa minha Desencana. Eu tentei. Você percebe que em alguns momentos, não, deixa eu ficar quieto porque ele tá. Eu tava só aqui no tempo, ó, pra não dar também uma semana falando, tá ligado? E daí eu vou fazer um corte, eu faço o corte lá, dá 23 minutos de vídeo. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 23, tá ligado? Ou seja, a todo momento nós somos modulados por regras comportamentais, por regras sociais, autorregras. Que só fazem sentido ou que só vão modular a gente para um comportamento ou outro, dependendo da recompensa que a gente receber por esse tipo de comportamento. E aí que gera... E essa recompensa é bem subjetiva. E aí que gera estresse, porque, por exemplo, enquanto para esse cara a recompensa é abaixar 2 minutos na prova de Ironman, para alguém a recompensa pode ser, putz, eu quero ter um tempo para ler um livro. Isso. Percebe que são interesses completamente diferentes, Exato. Que vão dar recompensas completamente diferentes, Sim. mas que fazem com que você... O sistema, no final das contas, é o mesmo. O que está acontecendo é o mesmo, só que um está direcionando você para melhorar sua performance no Ironman, outro está direcionando para você criar um ambiente no qual você consiga, no sábado à tarde, das 3 às 5 para ler um livro. Anja? Isso. E aí é o lance do hábito. Ou pode ser o quê? Tomar 5 garrafas de cerveja com os brothers. Só que, provavelmente, você tem que conferir o quê? Quando eu tomo 5 garrafas de cerveja com os brothers, eu volto bêbado pra casa e brigo com a minha mulher. Quando eu leio um livro, eu consigo conversar com ela e compartilhar conhecimento, e a produção desse conhecimento fica funcional pros dois. Nossa relação melhora. Eu tô dando um exemplo. Sim. De conferência do tipo de comportamento que você tá selecionando. Porque, por outro lado... Se você reproduz a vida e não se dá conta disso, de repente você arrumou um trabalho, passei num concurso público. Culturalmente falar que é o lance, porque eu tenho estabilidade. Eu vou lá, difícil dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, começa a me dar um aperto no peito, eu não sei o que é. Eu volto pra casa, minha mulher fala comigo, eu sou mais seco com ela, porque eu tô começando a ficar meio chateado, porque à tarde eu tenho que voltar, tô ansioso, minha ansiedade explode e eu não tô dando mais atenção pra ela. E aí, no dia 2, dia 3, dia 4, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o salário cai em dia, cara. É impressionante, essa recompensa é incrível, ela cai em dia no serviço público. E aí você começa a ficar estranho com você mesmo, começa a ficar estranho com teu pai, com a tua mãe, e não tá se dando conta que você tá ficando ansioso, tá abrindo um quadro depressivo. Isso é sutil, cara. Isso é sutil. Lembra? São os pequenos ambientes, os pequenos comportamentos, as pequenas influências que vão gerar um comportamento mais agudo no final. E lembra... Ou crônico no final. E lembra que a gente falou que nessa vertente da ciência do comportamento, a sua autorreferência é um produto do teu cérebro. Então, nesse tipo de situação, onde você começa a ficar desmotivado diariamente, isso se torna crônico, então a tua dopamina diminui, tua serotonina diminui, então a interpretação que o teu cérebro faz da realidade é um pouco menos motivadora. Então não é que a vida ficou chata, ela ficou chata pra você. O valor de legal ou de chato é seu, e esse seu não é seu, é do seu cérebro. E você não tá se dando conta que você é um produto dos comportamentos elétricos do teu cérebro, de acordo com as influências que você recebe do meio. Aí você fica super chateado e depois de 4, 5 anos percebe que abriu um quadro depressivo. Demorou 4 anos. E aí você acha que... Aí você fala que foi do nada. Exato. Aí você perdeu seu emprego, porque você pediu pra sair. Aí você, de repente, perdeu seu casamento, porque sua mulher não aguentava mais você. Aí você tá numa situação em que esse tipo de estímulo pode gerar 2 frentes. Você ficar malzão e isso se potencializar. Ou, só, peraí, receber um chacoalhão. Porque um estímulo significativo, ele pode levar por dois caminhos, grosso modo, né? Um caminho de conhecimento ou pro fundo do poço. Aí você leva um chacoalhão e fala, peraí. Foi muito louca essa experiência. Aí você começa a estudar sobre, pesquisar sobre,
E aí, a tua expansão de repertório, ela cria uma magnitude em que você percebe que ali não é o fim. Porque o fim não existe. Ali é um novo momento para tentar identificar se a partir dali você consegue produzir comportamentos mais funcionais ou menos funcionais. Aí você arruma um outro tipo de trabalho, aí você pode até ganhar menos. Mas se você gastar menos, você está ganhando mais. Porque você ganha 100 mil reais por mês e gasta 99 mil reais por mês, sobra um. Você ganha 3 mil reais por mês e gasta 400 reais, eu não sou bom de matemática, mas me parece que sobra mais que o primeiro exemplo. Saca? Nisso que você falou, e aí voltando pro artigo, como a rede de apoio, as pessoas que estão próximas de você... Sobra 7 mil reais, tá ligado? Não, eu fiz a conta aqui, ó, peraí. Só por 100 mil reais do cara. Eu tava terminando o raciocínio e falei assim, mano, eu não faço ideia de quanto vai sobrar. Me parece que é mais o suficiente, tá ligado? Eu tô imaginando assim, ó, peraí, eu vou terminar com essa conta. Mas como é que eu vou terminar com essa conta se eu não consigo fazer essa conta? Muito legal, cara. O cérebro só aqui selecionando informação. Daí ele tinha que selecionar Os a moleques assim, continuidade ó, do raciocínio. chama os pensei, moleques ó, da matemática, chama os moleques da o matemática. cérebro parou, pensei, ó, mano, a gente não deu uma resposta pra essa questão. Daí isso aqui, ó, alternativa... Então, voltando, por isso da importância da rede de apoio, de pessoas que estão próximas a você, que vão te dar esse suporte e fazer com que você enxergue regras diferentes, regras de comportamentos diferentes. E voltando pro artigo, de como é importante você se sentir pertencente de algum grupo para você conseguir compartilhar momentos, no artigo que fala de compartilhar informações e conhecimento, mas de que você consiga compartilhar momentos diferentes com possibilidade de fazer com que esses momentos sejam mais prazerosos para você e para as pessoas que estão perto de você. Certo? Pô, velho. Poxa, cara, deixa eu ver quanto tempo faz. A gente tá aqui faz tempo. O Igor começa a olhar pra mim aqui e fala, mano, já faz 2 horas, certeza. Não vai dar nem pra fazer um corte. Igor, a gente tá acabando a introdução já. Então, Beleza? se você entendeu o assunto, a gente tava falando do quê? Ecossistema. Né? De astrologia. Se alguém quer saber mais de mapa védico, contato. Mapa védico. É isso aí. E é legal, né, cara? Por exemplo, ó. É legal quando você... Ó, se você que ficou até aqui e quiser ouvir a baboseira agora, continua. Opa, que isso. Vai, Desinformação. Igor, presta atenção agora, Igor. Presta atenção. Pense como é foda. Você pega alguém suscetível, vamos supor que alguém esteja preocupado em dar conta da casa, do filho, do trabalho. E não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Daí você pega e fala, você que tá em casa. Olha só. Chama efeito Forer isso. Quando você pega uma informação genérica, ouve ela como se fosse pra você, fosse com você e solucionasse os seus problemas. Ó, você que tá em casa, sabia que o cosmos tem tanto a onda alfa quanto a onda beta que integra todas as lacunas existenciais no contexto do quê? Peraí, eu tô fazendo o que eu gostaria de fazer? Esse é o ponto? Porque toda a astrologia da corrente de significância dos astros em relação a você, tô falando com você. Aí a pessoa fica assim, tá ligado? Eu não tô falando nada com coisa nenhuma, velho. Eu tô soltando palavras ao vento. Sim. E quanto mais complexas as palavras, então complexo, coloco uma que ela entende pra ela dar uma link entre a complexidade anterior e a posterior. É isso, cara. Descobri, caramba. É comigo que ele tá falando. Daí você pega e sente seu marido, sente Então seu filho, amigo, resolvi nossa vida. Eu tenho que comprar a água do jarro azul que vem magnetizada. Isso, Poxa, é por isso, espremer caramba. 2 gotas de limão Tá aí, com a mão ó. esquerda. Tá aí, Tá ligado? Virado pro sol a 45 graus. Porque pense, então a gente mora num globo que flutua no espaço. Aí você sair com o pé direito da sua casa faz muita diferença. De preferência sair com os dois, porque senão você vai sair pulando numa perna só, entendeu? Entende? Porque tem essa possibilidade. sai com os dois. Exatamente. Saca? Caramba. Eu acho isso o máximo, cara. Então, a gente faz faculdade, faz curso, pós-graduação, e a movimentação dos É o que astros influencia. influencia na sua personalidade. Não é o fato de você ter sido criado numa família rígida ou flexível, ter feito escola particular ou pública e ter participado de inúmeros eventos Não. que constituem a sua personalidade. Não. Você é impulsiva porque é o seu jeito. Você é sagitário, né? Eu sou impulsivo, tá ligado? A reunião tá rolando, o chefe fala assim, viu, eu tenho uma tarefa pra vocês. Não vou fazer. Esse é de touro. Não, aí o chefe fala assim, O chefe só aqui, não, pra você não. esse é de touro, você tá A gente conversa liberado. depois. Ó, quem é que é de... Vamos começar com o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, por gentileza. Vamos lá, vocês têm que melhorar esse Excel aí. Essa tarefa é somente para os de peixes. Cadê? Isso,
Não tem? Então chefe, tá. Vamos quem é próximo? Aquário? Pode ser aquário, então? Aquário. Eu ouvi falar de soft skill. Isso é bobagem. Né? Quer entender a pessoa, pergunta o signo dela. Não, que você nasceu? Que horas? Que cidade foi? Isso, então você vai fazer esse relatório. Pronto, aqui, ó. Já era. Tá, é isso é pra que você. define. Imagina, você vai pôr a galera putaça, a galera da astrologia é putaça. Vai ter que ir pro ar, né? Porque... Se você... Porque, por exemplo, ó, câncer é uma pessoa mais tranquila. Câncer não pode ficar puto com a gente, ele tem que ser resiliente. Aí, mas esses caras exemplo, estão zoando o signo, mas também é o jeito dele. Essa informação aí que você falou de câncer é mais tranquilo, você jogou ao vento, né? Lógico. Todas são jogou ao vento. Porque câncer Porque é do sentimental. nada ele vindo pra cá. Porque nas rádios tem lá, hora do horóscopo. Aí beleza. Câncer, você que é mais impossível, cor pra hoje, verde. Cuidado Não, que pode cair um teve caminhão no seu... uma tia minha que eu acho que sobra tempo pra ela, por isso que ela vai atrás disso. Ela fala que signo assim, ela fez dinossauro. Espero que sua tia não assista assim, né? Não, assiste sim, tia. Não quer dizer que eu goste menos de você. Mas também não quer dizer que eu gosto demais. Ó, Eu espero que ela não assista. ela fala assim, que signo você fez dinossauro? Ela falou, mas dinossauro não existe. Eu falei, não, nenhum existe. Ah, tá. Então o Sagitário existe, então. Beleza. O Andrômeda, você assiste o quê? Andrômeda é bom. Cavaleiro do Zodíaco, então. Do nada. Boa. Bom, galera, alguém mais quer falar alguma coisa? Tá valendo isso ainda? Tava valendo aí. Não despediu, ué? Essa aqui. Esse é Só o corte termina que quando não Eu pode. falei que dia que é. Tia, se você acha que é você, não é a outra. Tá? Mas eu acredito em mapa védico, tá, gente? É da astrologia ele também. Ele vai no numerólogo. É da astrologia. É um outro campo que tem esse, né, que a gente é da data de nascimento. Agora, o mapa védico, não, ele é da constelação da hora que você nasce. Todo momento que você nasce é uma outra coisa. Então, tipo, no normal, assim, eu sou capricorniano. No védico, eu já sou de aquário. No normal, tá vendo? é uma coisa assim. Tá vendo como cada um cria o conteúdo que quiser. E aí você vai encontrar alguém nosso que... chinês. Não, olha se faz aquilo. sentido pra você, se faz sentido pra você... cara. E alguém vai olhar aquilo e falar, Segue. pô, isso que o André falou é muito legal. Faz sentido pra você. Te melhora enquanto ser humano. Melhora em que sentido? Não sei. Aí se você acha que melhora, segue essa linha. Isso, daí a pessoa tá lá, tipo, amolando frango no quintal da casa dela, porque sangue de frango tem poder curativo. fazer o Aí quê? o vizinho dela, que é dono dos frangos, fica assim, filha da mãe. Mas aí tem um pronome social, né? Mas tá fazendo bem pra ela o frango. Mano, pior que nesse mapa védico que eu fiz, cara, o cara foi falando, né? Não me expliquei nada de mim, só dei a data, nascimento e tudo mais, da onde nasci. Ele foi falando um monte de coisa que é assim, é o que eu faço e o que eu... São muitos ideais meus, ele foi falando, tá ligado? Eu falei, caraca, mano. O cara segue ele no Instagram, mano. Só pode. É isso que é feito E fora. ele deu a data da minha morte, cara. Só que eu não posso ficar comentando. Mas eu sei o ano que eu vou morrer. Eu pedi pra ele. Agora eu só vou comprovar se ele tá certo. Mas ele foi numa numeróloga e falou que alguém que um sócio dele ia dar um calote nele. Ele falou Você o não ano. descobriu ainda. Eu não descobri, né? Deram um calote, mas não descobri ainda quem foi. Falou o ano, passou esse tempo aí. Não, passou, Mas é intrigante isso, ó, né? Porque, por exemplo, você vai lá, o cara fala, ó, sua vida é assim, assado, e dá um baita de um repertório gigantesco. Eu te pergunto Com argumentos confiáveis. Não, confiáveis dele, Sim. né, da frente ideológica. Sim. É que é interessante, porque me parece que essa transcendência, essa coisa mais supersticiosa, ela mexe com o egocentrismo do sujeito, entende? Porque vamos supor, você tá falando do sujeito A. E esse sujeito A para de existir em 30 segundos. Qual é a diferença, cara? Entende? De tudo isso. Pro sujeito A, faz uma puta diferença. Sim. Talvez Para aqueles que família estão próximos dele. Então essa coisa do o que eu preciso produzir é muito mais pessoal do que geral. Sim. E aí, se a pessoa toca nisso e te dá um propósito, porque ela fala de você de forma pessoal, ela te atende enquanto indivíduo. Pô, se ela for um pouquinho afetuosa... De certo modo, ela vai conseguir te atingir num ponto crucial pra você, gerar ou não gerar conexão com ela. Exato. Que o ChatGPT tá fazendo com você. Me desculpa, foi mal. Que o artigo faz comigo. Mas o que eu achei interessante da leitura desse cara fez pra mim, ele me mostrou algumas coisas, eu falei, caramba, mano, não é que eu penso dessa forma, não é que, nossa, eu sou desse jeito. Ele foi me contextualizando de algumas coisas que eu não tinha noção. Mas eu posso também puxar algumas coisas. Vamos lá, vou puxar uma que eu moro sozinho, adoro morar sozinho e pretendo morar sozinho pra sempre. Ficou a dica. Fica a dica. Se você tá de olho nele, vai ter que ser a distância. O Instagram dele vai estar na descrição do vídeo. Então,
se você, porventura, tentar ou pensar em entrar em contato com ele, já saiba dessas condições. O pretender não é algo que também, vou Tá conseguir, vendo? mas Agora, eu pretendo, é uma se coisa que eu se as quero. recompensas- Porque eu sei que a vida muda Peraí. muita coisa, velho. Uma oportunidade. Não, a gente pode conversar, né? Ou seja, Não. se as recompensas que você tem pra oferecer pra ele forem suficientemente mais importantes do que morar sozinho, ele revê essa opção. Então, Mas cada um o tem seu seguinte, quarto. Mas cada um tem seu quarto. Cada um tem seu quarto. Não, cada um tem. Mas é o que falou, se você for ter um relacionamento, um casamento, alguma coisa, seria interessante cada um ter o seu quarto, pela sua individualidade, eu ser muito. Nossa, esqueci a palavra agora. Sozinho. Não, sozinho. Muito sozinho. Egoísta pra caramba. Introvertido. Não é introvertido. Peculiar. Independente. Eu sou muito independente. Que tem a coleção de Hot Wheels dele, que ele negócio de mexe. Aí, beleza. Foi trazendo todas as coisas, falei, nossa, é verdade isso, eu sou muito independente, então até tenho minhas relações, mas aí se fosse uma coisa mais, cada um na sua casa, talvez teria dado mais certo, alguma coisa assim. Tá, mas aí eu também, aí eu comecei a me ver, poxa, sou filho único, fui filho único, ficava sozinho em casa direto, minha mãe saía para trabalhar, eu ficava em casa sozinho. Então isso me trouxe uma carga hoje de ser muito E não te fazia mal independente. ficar sozinho. E não me fazia mal. Reforçou, então, o comportamento. Sim. E hoje, eu me reforçou sinto que ele- muito bem. Reforçou, o teu tipo de comportamento foi reforçado pelo que o cara falou. Sim. O que pode ser chamado de solidão, pra você é como se fosse solitude. Se sentia bem Sentir bem sozinho. sozinho. Uhum, sim. Então, aí foram algumas coisas que ele foi me trazendo. Então, eu não tenho não sou muito contra isso, mas, poxa, me abriu os olhos ali para tal coisa. Mas só que aí eu também trago algumas coisas da minha vivência, claro. Mas sabe uma coisa que me deixaria triste? Se tivesse comentários no vídeo, por exemplo, poxa, aquilo que o André falou do mapa védico faz todo sentido. Cara, meninos, adorei o trabalho de vocês. André, muito obrigado pelo mapa védico que mudou minha vida. Você vai cantar próximo. Eu vindo de bandana, assim, ligado? Fala, galera, como você tá? Eu vim com as espadas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado para você que ficou até agora assistindo esse episódio. E até o próximo. Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Siga nós aí.